Bem-vinda ao MamãeCast, o melhor podcast para mães da internet. Eu sou a Carol Hess, é um prazer ter você aqui. Hoje eu tô com duas convidadas muito especiais, mas espera, antes de falar quem são as minhas convidadas, eu vou falar para você fazer o seu trabalho. Curta, comenta, compartilha. Ainda não comenta porque você ainda não viu o MamãeCast, mas depois que você assistir, comenta o vídeo. É importante para as plataformas entenderem que vocês estão curtindo aqui o nosso conteúdo. Compartilha com outras mães, compartilha com outras mulheres, com outras grávidas, com outras tentantes. Eu tenho certeza que os conteúdos, que as histórias que vocês escutam aqui são muito importantes para muitas mães, porque não existe um jeito certo de maternar, não existe um jeito certo de fazer tal ou tal coisa. Aqui são histórias reais, histórias de mulheres, de mães que estão dando seus melhores e que vão fazer coisas boas, vão fazer coisas que, poxa, fiz cagada e tá tudo bem, tá? E hoje eu tô com duas convidadas, como eu disse. Duas convidadas que, gente, foi difícil trazer essas mulheres aqui. Lorene e Natália, Lô e Nath. Que delícia. Que prazer ter vocês aqui. Conseguimos. Que bom, que deu Gente, certo. O povo é muito disputado. São duas jornalistas, mãe de corpo e mãe de coração da Sofia. Elas estão juntas há 7 anos. Sofia vai fazer 10 anos. Então tem muita história aí que a gente vai compartilhar, contar. E vamos começar pelo começo. Vai lá. Gosto. Maternidade. Vamos começar com a Lô, Tá. que foi gestação, maternidade, foi planejada. Como é que foi? Você tinha um relacionamento antes, era casada, tal, com seu marido. Como é que foi? Assim, eu quero engravidar, foi sem querer? Não. Foi um susto. A Nath já estava na vida da Lorena, porque elas são amigas há 12 anos e depois aconteceu o relacionamento, vocês vão entender toda essa história. Mas conta aí, Lu. Que bom estar aqui com vocês. Que obrigada. bom. Principalmente do lado da minha mulher, né, a Nath. Estamos há 7 anos juntas. Eu vou contar um pouquinho para vocês. E eu acho que o interessante da gente falar sobre maternidade, né, sobre esse universo aqui, a gente desmistificar tanta coisa, né? Porque quando a gente fala sobre maternidade, a gente só pensa que é a mãe que gera. E hoje a gente está aqui para desconstruir um pouquinho e falar sobre a maternidade, às vezes assim, né? Quando a gente se une com alguém, quando a gente tem uma dupla maternidade com alguém de coração e alguém que gerou, enfim. Mas eu vou contar para vocês sobre a minha história. Eu até falo muito para a Nath que quando a gente, né, se conheceu e ela, enfim, depois eu tive a Sofia. Eu era uma mãe, eu sempre fui uma mãe, ao contrário de todas as mães, porque eu não conseguia ouvir, Carol, que as pessoas falam da verdade. Porque a mãe sempre falava assim, é tudo maravilhoso, a hora do parto é linda, eu sonhei com a maternidade. E você foi mãe há 10 anos, né? Vamos lembrar que há 10 anos a gente pensava um pouquinho diferente, né? De hoje. E não tinha tanta informação. Hoje as mulheres falam, elas estão muito empoderadas, mas antigamente não falava. Então, era tudo um mundo mágico, assim, sabe? Ninguém falava absolutamente nada, né? Assim, contrário. E eu já era do tipo, não, eu não planejei. Tá. Não, eu não sonhava Com a maternidade. com a maternidade. Não tinha essa idealização. Eu falava, olha que engraçado, eu ouvi desde nova ter filho de proveta. Eu nem sabia o que era direito. E olha o meu discurso, como é que é louco, como é que é a vida, né? Eu falava, eu vou ser uma mãe, mas eu não quero ninguém do lado, eu não quero marido, eu não tava nem casada com mulher, eu nem tinha relacionamentos homoafetivos. E eu sempre falei assim, quero ser mãe, mas assim, eu quero ter um filho de proveta. Não acredito. Prometo. E eu falava, eu quero ter um filho de proveta, eu nem sabia direito o que era muito, eu sabia que era um filho, que eu era independente, que na verdade, e era isso que eu queria. Mas enfim, me relacionei e fiquei quase 8 anos com o pai da Su. Tivemos um relacionamento, ou seja, né, um modelo heteronormativo, né, com toda aquela tradição, enfim. E assim, não digo que foi no susto, mas ele queria muito ter um filho, né, ter uma filha, enfim. E ele queria muito, e hoje eu entendo, e não tô querendo aqui falar nada sobre ele especificamente, tem carinho, tem respeito, mas assim, hoje eu sinto que era muito pra me prender. Tá. E eu sabia disso. Olha o que interessante. Só que só para que vocês entendam um pouquinho da minha história, eu recebi uma proposta de trabalho, eu já trabalhava na empresa que eu trabalho atualmente, trabalho há 12 anos lá, e eu, de certa maneira, eu vim para São Paulo, eu sou de Brasília,
E aí eu vim pra São Paulo e eu vim com esse respiro do tipo, eu volto, foi só uma promoção, eu volto, foi só uma promoção, volto. Então chegou uma hora que eu não tinha mais discurso E vocês pra falar. moravam em Brasília? Ele vocês, morava em seus- Brasília, eu e ele morávamos em Brasília. Aí você veio pra São Paulo pela promoção. Pela promoção e ele ficou. E ele não queria E vir. ciumento pra Isso. caramba. Eu, nessa época, só uma observação. Eu, nessa época, era chefe da Lorena no trabalho. Então, quando ela chegou em São Paulo, a gente se conheceu ali Tá. como, né, profissionalmente e tal, tudo mais. E aí, eu lembro de situações dela indo fazer reportagem e tudo mais. E ele Agoniada, ligando né? pra ela, assim, falando, onde você tá? E ela falando, não, eu juro, eu tô trabalhando. Então, assim, era um Caramba. cara... Hoje a gente entende que era uma relação, completamente inclusive, até ciumento. abusiva, né? Assim, Abusiva, não. abusiva. Mas eu acho que é importante a gente trazer, sabe? certeza, Da Lu. gente desmistificar tantos temas que as pessoas às vezes não falavam. Então, isso não quer dizer que. Enfim, eu espero que ele também esteja nas, né, construções, Com desconstruções certeza. da vida, que possa ter Evoluindo. aprendido. Eu também aprendi a evoluir tanto, né? A gente comete erros e a gente Sim. melhora, enfim. Mas era isso. Então, de certa maneira, a gente estava à distância e hoje eu vejo muito claramente, assim. E olha, entenda, até vou olhar para a câmera nesse momento, porque hoje eu vejo, sabe, a Sofia é o ser que eu mais amo nessa vida. É a pessoa, assim, que veio... É muito... Quando eu ouvi as mães falando isso, eu achava meio clichê, porque eu não sou uma mãe zero, tipo... Não. Eu sou uma mãe super presente, mas eu gosto de ser muito verdadeira, muito autêntica com a maternidade, sabe? Sim. Mas é mesmo. Ela me ensinou a ser uma mulher muito melhor. Então, assim, não há um arrependimento. Mas hoje eu vejo muito claramente, eu acho que é importante a gente falar isso. Porque todas as mães, aparentemente, se difícil. planejam. Uhum. Planejei, comprei tudo, fiz tudo. Não. Eu, na verdade, vejo hoje, nitidamente, claramente, que eu tive a sua, de certa maneira, naquela época, era pra dar uma segurada, porque eu não tinha mais desculpa pra dar pra ele. Eu já tava há anos em São Paulo, eu não tinha mais desculpa, porque eu tava num crescimento muito grande em São Paulo, eu não tinha como segurar mais. Então, de certa maneira, eu conseguiria segurar mais um tempo. Só que isso, na verdade, era uma grande armadilha, porque a gente não segura um relacionamento por filho, né? Não. E, na verdade, a gente aprende que muito pelo contrário. Mas o Total. lado positivo é que me deixou um pouco mais empoderada e mais com coragem, talvez, pra trabalhar através de terapia, santa terapia, e entender que é isso, assim, né? No fundo, ela veio pra me ajudar muito, mas também dar uns pontos finais naquilo que talvez não estava me fazendo bem, né? Que eram de um recomeço, de uma nova história. Mas você foi muito corajosa, porque assim, a maioria das mulheres teriam menos coragem de tomar a decisão de se separar e tudo mais, a gente vai entrar nesses méritos, depois de um filho, porque filho fato, não segura casamento, não segura casamento, Mas pode piorar, mas tem essa, a gente fica mais apegado, né? Sim. Tipo, agora eu tenho uma filha, agora, a distância do pai e tudo mais. Então, assim, você meio que nadou em sentido contrário. eu não consigo, engraçado, né? Hoje eu tenho uma dimensão. Mas na época eu digo que eu tava vivendo na selva. Sabe a sobrevivência da selva? Nesse período, pra mim, ela era uma pessoa que vivia no automático. Tá. Sabe aquela pessoa que faz? Só faz. Só vai faz. fazendo. Vai fazendo, vai fazendo, Não vai fazendo. percebia. E nós éramos, né, os amigos, na época a gente tentava assim, calma, sabe assim? Senta, me conta, respira. Porque eu acho que ela tinha tanta obrigação, né? Tanta responsabilidade sozinha ali, né? E você tinha quantos anos? Eu tive a Sofia, tava com 28. Você engravidou com e 27. só eu. É. Não tinha nenhuma amiga que engravidou. Não Isso. tinha ninguém próximo que engravidou. Eu sozinha em São Paulo, sem ninguém Porque na você minha família. engravidou entre São Paulo e Brasília. E vindo. Vocês Eu ia vindas nos e finais de vindas. semana, Tá. quando eu tava de folga. E aí eu engravidei e vivi a gravidez inteira sozinha em São Paulo. Sem nenhum Você já era apoio. mãe solo, Já era mesmo mãe solo com mesmo. casada. Eu digo isso, assim, né? É engraçado que as pessoas confundem, né, sobre maternidade solo, porque hoje eu tenho, né, há 7 anos eu tô com a Nath, mas maternidade solo é isso, assim, eu posso não ser solteira, eu posso ter alguém do lado, mas eu vivi, né, uma maternidade solo e quer queira, quer não, as responsabilidades financeiras, tudo, tá tudo comigo, então não deixa de ser, né? Mas eu digo que era eu não sei, sobrevivência na selva. Sabe, quando você não é nem que, assim, não parava pra pensar. Eu não queria parar pra pensar. Porque se eu parasse pra pensar, eu sabia que não dava pra parar pra Que pensar. o negócio ia... O negócio é profundo. Se eu mergulhasse, ia ser assim...
eu ia entrar num vulcão em erupção. Então, assim, eu tinha que fazer acontecer. Eu já tava grávida. Eu já tava com uma criança dentro da minha barriga. Ela ia nascer. E dependia de mim. E eu sabia que dependia só de mim. Então, assim, ou encarava aquilo, não pensava muito e ia no automático, ou eu iria entrar num grande calabouço, num grande poço sem fundo, né? E eu decidi, sim, ir sem pensar, pra talvez no momento falar assim, peraí, tem um sinal amarelo ali, do tipo alerta, e depois um sinal vermelho de preciso mudar. Chega, faz. E você, acompanhando todo esse cenário, foi isso mesmo? Você tem uma visão, alguma coisa diferente? Não, foi isso. Eu lembro, eu acompanhei a gravidez. A gente tem foto no chá de bebê dela, ela grávida, eu como amiga dela, a gente se abraçando, tal, legal. E pra mim, eu acho que a primeira lembrança desse momento em relação à maternidade foi justamente o que ela falou. Ela foi a primeira pessoa que eu ouvi dizer que a maternidade não era algo fácil. Ela foi a primeira pessoa que falou assim, cara, é muito louco, é uma loucura, é dificílimo, e nossa, meu Deus do céu, eu lembro dessa sensação, eu falo assim, nossa, porque eu sou romântica, né, eu tenho também, eu adoro o conto de fadas e tal. Aí eu falei, nossa, caramba, nunca tinha ouvido uma mãe falar assim. Há 10 anos a gente E eu confesso Sim. que eu acho que naquele momento, eu sou muito coração, muito compreensivo e tal, mas naquele momento eu acho que eu até dei uma julgada, assim. Sim. Falei assim, ixi, Lorena não tá bem, gente, porque olha como ela tá, gente. Não, peraí. O problema é com ela, né? Tem alguma coisa ali que não tá legal, entendeu? E hoje eu vejo e falo, caramba, como você conseguiu. Né, como você consegue, as nossas amigas todas, porque a gente foi, né, as amigas foram engravidando, né, todo mundo, a galera olhava pra ela e falava, Lorena, naquela época, como que você conseguia porque fazer você tudo sozinha? tava no auge também da carreira, nesse mesmo momento, né? Na verdade, olha que louco, né? Você parou depois? Não, Como foi muito engraçado. Quando eu voltei da licença maternidade, eu passei 4 meses em Brasília, fui ganhar bebê lá e tal, só fiquei os 4 meses e já retornei pra São Paulo, sozinha com uma criança. Você trouxe a Sofia com Trouxe você. a Sofia comigo. Recém-nascida, sozinha, São Paulo. Mulherada, vocês estão entendendo o buraco ali, né? E eu lembro que, assim, na época, eu tava mudando de apartamento, eu não sabia onde que eu ia morar. E olha que engraçado, né? Uma amiga minha me ajudou pra, na época, alugar um apartamento. Eu, à distância, eu em Brasília, eu falei, é esse mesmo. Ela mandou foto, eu falei, vai ser esse. Então, eu voltei com minha filha dormindo num colchão, porque não tinha berço. Porque tudo ficou em Brasília. Já tava fazendo cama compartilhada sem nem saber dessa moda. E eu digo que, assim, hoje eu vejo a loucura que foi e uma loucura que era necessária, talvez, naquele momento. Entendeu? Mas que me tornou não digo que eu sou, né? Não, mas me tornou uma mulher melhor. Me tornou uma mulher mais dona dos meus limites, do que eu quero, do que eu não quero, do que eu olho pra trás e falo, cara, isso aí eu não quero de novo, não. Isso eu não topo, não. E foi muito interessante porque também foi muito desafiador, porque quando eu voltei, ao mesmo tempo eu tava numa garra tão grande do tipo, eu quero voltar, e o trabalho era muito importante pra mim, claro, até porque eu quem sustentava, e eu falei, eu vou mostrar mais do que nunca nesse trabalho aqui, que mulher não fica... Porque assim, o sinônimo de que a mulher... A maternidade acaba com a carreira. Eu falei, agora é que eu vou mostrar mais do que nunca, que eu tô com sangue nos olhos. Só que o detalhe importante, que eu também... Aí a gente mudou de programa, eu ainda era chefe da Lorena. Eu recebi uma proposta de trabalho. Tá. Só que esse novo projeto era um projeto que viajava o Brasil. Então, a Lorena como repórter, ela com uma filha recém-nascida e tal, tudo mais, viajando o Brasil. Mas também viajava mesmo? Toda semana pegava 4 Gente, eu não aviões. tô conseguindo. Na minha cabeça não tá encaixando esse cenário. Eu pegava 4 aviões por semana. E eu era Levando a Sofia. Algumas vezes levava a Sofia, e a babá. Tá. E outras vezes deixava com a babá. Com a babá. Foi muito sofrido, porque as pessoas entendam assim, como é que ela conseguiu? É o que a gente fala de talvez eu não parei pra pensar. Porque hoje eu penso do tipo, como é que eu consegui, gente? Sim. Sabe? Mas talvez isso era uma rota de fuga pra mim, né? E eu falo isso muito aqui no Momencast, sabe? Tem algumas mães que já querem, assim que passam pelo puerpério, já faz terapia, já vai se resolver. Só que tem algumas que ainda estão muito frágeis, que não podem parar pra olhar. E tá tudo bem, você entendeu, você teve que esperar e viver nesse piloto automático por um tempo pra conseguir viver. Isso. Era uma questão meio de sobrevivência, né? É a selva que ela É a falou. selva. E se você ficasse lá, tá certo que 10 anos atrás eram menos informações. Hoje em dia é muita informação, o que pode ser bom e ruim, de certa forma, né? Tem os dois lados da moeda.
Mas se você fosse ficar lá muito refletindo sobre os porquês da sua vida, o que você estava fazendo, pra onde isso tudo estava te levando, você ia entrar em parafuso que talvez você não conseguiria fazer o que você precisava fazer naquela hora. É isso. Não, eu vejo que... E era muito interessante, porque... Por que eu recebi uma proposta de trabalho, uma promoção, depois de ter voltado com um filho? Um desafio tão grande. E foi uma contradição, porque assim, foi a primeira vez que eu pedi pra voltar pra Brasília. Eu nunca tinha pedido pra voltar. Só que a pressão dele era tão grande em cima de mim, que a primeira vez que eu falei pro meu chefe, eu quero voltar pra Brasília, mesmo sem querer. E aí foi quando ele falou, Lorena, a gente tem uma proposta de trabalho pra você aqui nova, uma promoção pra viajar pelo Brasil todo. Ou seja, o oposto de voltar pra Brasília. Mas pra mim foi decisivo, foi do tipo, eu preciso ficar aqui mesmo. E talvez eu vá encarar essa maternidade que já era solo, mas solo de verdade mesmo pra mim. Eu entendendo a palavra solo, né? Sim. De fato, o poder porque da palavra até então solo. você tava lá pensando, meu marido tá ali. Isso. E aí foi assim, né? Foi assim, eu fiquei, eu levava a Sofia, às vezes, né? E aí você tinha essa eu era a babá. pessoa que falava, olha, é o seguinte, Lorena, amanhã você vai passar, sei lá, 10 horas da noite, ela falava pra mim. em Torixoréu. E ela ainda conseguiu se apaixonar pela Nath. Então, assim... Mas eu sofria também, porque às vezes eu falava, meu Deus, você falava, Lô, Imagino. como é que você vai fazer dela? Não, já dei meu jeito aqui, ou tal coisa. Então eu ficava em São Paulo também, às vezes eu falava, ó, qualquer coisa conta comigo, Sim. se precisar, né, levar alguma coisa, enfim. Era. E a gente foi todo mundo se ajudando, né? Foi um time muito unido nessa época. Caramba. E aí você tinha essa babá que era de confiança sua. Muito, muito. Porque a sua família era de Brasília. Toda. Eu fiquei... Mas a sua mãe tava aqui Ela já. ficou, ela veio um tempo, minha mãe Tá, ficou aqui, te ajudou. ajudava, apesar de que minha mãe tinha umas questões de saúde, então Tá. assim, ela era aquele apoio de proteção de segurança. Só de segurança, que tem de alguém que você afeto. confiava 100% Exato. ali. Mas enfim, foi desafiador, foi isso do tipo de não Nossa. parar pra pensar. Foi tenso. Uau, É. gente, eu vou A até gente tá ter nas que ler as nuvens próximas agora. perguntas, porque eu tô até meio tipo, Mas Aí eu vi a Sofia tá aqui nos bastidores, ela tá bem, tá viva, uma criança maravilhosa. Mas eu acho interessante falar isso, sabe? Porque tantas Com mães passam por certeza, Lô. essas coisas assim, sozinhas e falam, talvez elas agora não vão se sentir tão sozinhas, né? sozinhas. Culpadas, né? Acho que tem um lance de culpa Exato. muito forte, né? Nessa... É. Não, acho que é o principal ponto, É, né? é. Só que, cara, você não tinha opção, né? É. E na verdade depois foi isso, né? Que aí foi que eu fui fazer terapia e aí que eu fui entender que não, assim... E aí me conta aí, vamos avançar um pouco. Aí, todo esse processo, viajando o Brasil, mãe solo, só que ainda no relacionamento, Sim. o relacionamento provavelmente muito fragilizado. Muito. Quando que começou a cair esses cliques que você saiu do modo sobrevivência pra começar a olhar e falar, opa, a minha vida não é bem por aí, tô indo pelo caminho errado, esse casamento já não tá funcionando há bastante tempo e eu preciso tomar um outro rumo, assim, como é que... O que teve alguma coisa ou foi algum processo, foi a terapia que você começou? Quando você começou a voltar a olhar pra Lorena? De verdade, mulher, mãe, mas independente da maternidade, os seus desejos, porque você estava muito focado na carreira Isso. e na maternidade, pelo que eu Sim, entendi, era sim, isso, sim, suas prioridades máximas. Mas tem uma hora que o nosso corpo, a nossa alma começa a gritar, né, Lu? Sim. Foi assim pra você? Até a Nath entra muito nessa história, porque assim, foi terapia, claro, né? Não tenha dúvida, aliás, faça terapia. Mas além disso, olha que engraçado, a Nath já era amiga minha e tal, e era minha chefe, e era quem me mandava pras viagens. Então, imagina, 6 anos viajando 4 aviões por semana. Nossa. Viagens e viagens e viagens, sem parar. Chegou uma hora e ela pode contar que ela deu um chacoalhão, assim, sem querer. Ela nem imaginava que ela iria fazer isso comigo, porque como eu tinha uma criança dentro de casa, e às vezes eu levava para as viagens, às vezes eu não conseguia, então muitas vezes eu tinha que voltar antes do tempo, eu comprava uma passagem, então, ou seja, eu fazia todo o esquema para poder estar mais presente com a minha filha, Tá. ou mesmo quando a gente viajava juntas, de voltar o quanto antes, para poder dar uma vida estável para ela, e não Sim. viajando, né? Até que chegou um dia que ela falou uma santa frase para mim, numa salinha... Não, que a Lorena, ela é ainda, mas assim, exuberante, né? Então aquela pessoa que às 5 da manhã tá com aquele com cabelo, o topete salto ali alto, pronto. e gata, Eu acho que antes eu era essa e eu não demonstrava vulnerabilidade. A diferença é que hoje eu ainda sou essa
Mas hoje eu Sim. vejo a beleza da vulnerabilidade, de falar com autenticidade do tipo, é foda pra caramba. Sim. Entendeu? Mas ela era essa pessoa, ela chegava com aquele brilho e tal, tudo mais. Só que é isso, vai pra lá, vai pra cá, viaja e volta, e vai e escreve o texto, e faz o VT, e cuida da filha, e amamenta, e faz não sei o que. Eu olhando aquilo tudo, eu falei, cara... Aí eu chamei ela pra uma reunião, que eu também, né, rarissimamente conseguia, porque eles estavam sempre viajando. Um dia ela tava em São Paulo, eu falei, opa, vem cá. Botei ela sentada na minha frente e falei, Lô, assim, o que você tá querendo pra sua vida? Quando eu falei isso, Nossa. ela começou a chorar. Foi o gatilho dela. E eu calma, tal. Nossa, e ela não, ela quer aquela pessoa que não chora, sabe assim, né? É. Que você olha e fala, essa mulher não, Toda não poderosa. chora, essa mulher É. não enfraquece. Não, eu não Eu chorava, falei essa eu não me frase. permitia chorar. Eu era uma pessoa que você não permitia chorar por nada, por absolutamente nada. E aí quando ela falou isso, do Nossa, nada... saiu uma coisa. Tipo, caiu um riacho, assim, e eu, desculpa, eu não quero chorar. Eu não conseguia explicar, que era uma dor tão grande aqui, Eu imagino. que pela primeira vez alguém falou do tipo, para. Eu tô aqui, não sei como é que eu tô aqui pra te ajudar, mas assim, o que tá acontecendo com você, né? Ela não falou isso, mas aquela frase era do tipo, o que você tá fazendo da sua vida? E aí foi quando ela pensou o que ela estava fazendo na vida dela. Acho que deu aquele clique, assim, de falar... Nossa, eu não faço a menor ideia. Porque a minha sensação foi essa, a resposta, né? Ela não respondeu verbalmente. Sim. Mas pra mim foi assim, eu estou completamente perdida. Eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida. E eu sei que tá muito difícil. Tá muito difícil e assim, eu não sei sair. Porque ela ficava aquela Tava coisa no assim. espiral. É. Exatamente. Foi Caraca. exatamente isso. Então, na verdade, ela falou isso, obviamente, com a terapia aliada. Chegou uma hora que eu fui trabalhando, não foi do dia pra noite, mas eu fui vendo que aquele relacionamento que já não torcia mais pelo meu sucesso, eu não digo nem profissional, mas só sucesso pessoal e tal, que aí eu consegui dar um ponto Tava final. realmente tóxico no nível. Na verdade, antes Mas aí também já. foi, né? Porque ela é super decidida. Aí ela chegou, sei lá, um mês depois, nem sei. Né? Pessoal, me separei e tal, da gente, oi, calma, o que tá acontecendo? Não, foi me decidi, um processo fácil, né? tal. Já Pra vinha eles tempos, era, né? mas é porque no fundo já vinha há algum tempo, Já né? tava Essa remoendo anulação isso já veio há muito tempo, né? Eu reencontro com a Lorena, de fato, aconteceu depois de muito tempo. A Sofia tinha quanto tempo nesse A período? Sofia tava com quase 2 anos, 2 um anos ano e e 9 meses, assim. Então, só para que as pessoas entendam, ela nunca morou com o pai e a mãe, no fundo, juntos. Porque, assim, nunca, entre aspas, Sim, eu, tinha. um mês antes de gerar a Sofia, 20 dias antes, eu fui para Brasília para ganhar a Sofia. E vivi ao lado dele em Brasília durante 4 meses. Depois eu já fui para São Paulo. Ou seja, ela tem zero recordações Não, e um disso. ponto também aqui pra dar, porque já que é pras mães, Sim. ele não vinha pra São Paulo nunca. Ele o não pai. vinha. Ele não vinha. É. Era quase que uma condição do tipo, você não quis ir pra São Paulo? Então você que volte pra Brasília quando você quiser me ver. Então ela voltava com a recém-nascida. E às vezes, eu lembro que é isso, Caraca. sexta-feira acabava o horário dela, gente, tô indo pro aeroporto, tal, não sei o que, pegava pra chegar lá, e ele ainda tinha uma coisa ali do tipo... Não era dessa maneira, obviamente. Mas assim, Mas era tinha até um horário, assim, meio, sabe? Do tipo, você tem que estar aqui tal hora de sexta-feira, vem você. Não era nessas Então, assim, a gente condições. que tava em volta, a Mas o gente relacionamento tava abusivo é enlouquecida, isso, né? O relacionamento, na verdade, abusivo é aquela pessoa que te trata super bem, mas por trás tem um discurso não abusivo. Assim, a minha condição era Perfeito. essa, né? Que era... Trata você super bem, mas por trás É tem um rainha, discurso né, que do lado, que te puxa, né? Então, do tipo... E eu me sentia realmente culpada, né? Imagina, uma criança pequena. Só eu que fui embora. Mas no fundo, que tava Era culpada de você quê? que tava Estragando o relacionamento, né? E aí é isso. Na verdade, chegou uma hora que eu falei, Não dá não. mais. E aí com a tá Sofia quase enlouquecedor. com 2 anos, ou seja, você segurou a barra por muito tempo. Ainda segurei. Mas eu já tava bem nesse processo. Mas você já tava assim, por Não. dentro se decidindo. E não ia mais, não ia com aquela assiduidade que eu ia antes. Antes eu ia, sei lá, 2, 3 vezes no mês. Agora eu já tava indo só uma vez por mês. Então fui começando E foi nesse virando um respiro. relacionamento que tava dando mais trabalho do que ajudando. Porque é isso que eu falei, se a pessoa também não tá acolhendo, tinha mais Não uma agrega demanda, nada, tinha né? mais uma demanda por conta do relacionamento, né? E eu acho que é isso que ela falou, bom... Na verdade, hoje eu penso, eu não sei como é que eu consegui sair, Sério. né, daquele redemoinho. Mas assim, hoje eu falo pras mães, enfim, ou seja, qualquer responsável por uma criança, né? Maternidade, paternidade, já que a gente tá falando aqui sobre maternidade, é algo
que é muito único, mas é ao mesmo tempo que não precisa ser solitário, É. né? E eu acho que a Total. prova disso que eu comecei a entender, porque pra mim maternidade era algo tão solitário, tão difícil, tão impossível, que eu não conseguia, era quase que um beco sem saída, assim, sabe? E hoje eu vejo que não necessariamente você pode não ter um parceiro, uma parceira do seu lado, você pode reconstruir essas relações com outras pessoas, seja com a sua mãe, seja com uma pessoa que você confia, seja com uma mulher do seu lado, Amigas. seja com uma amiga. Você pode ser mais leve. Apesar de existir uma leveza linda, que minha relação Sim. hoje talvez seja a mais linda que eu possa imaginar. Eu acho que eu nunca imaginei que eu fosse ter uma relação tão bonita com a minha filha. E é muito louco isso, né? A partir de algo tão pesado, se Sim. tornou tão leve. É. Maravilha, nossa, que história. Tenho certeza que muitas mães vão se inspirar demais. E Nath, mais diretamente entrou? agora pra você. Como é que entrou? Agora vai com você. Você tava então nesse contexto todo, na maluquice, vendo a Lorena, você deu esse chacoalhão. Até então, sua amiga dela, papel de amiga 100%. Qualquer amiga, e chefe ainda, né? É. Aí o negócio fica mais desequilibrado, Mas né? a gente tinha uma amizade muito grande, né? Não era uma chefe carrasca. Não. Nunca fui. Como que você lidava com essa situação? Você via isso? Porque assim, eu tenho algumas amigas que às vezes eu olho e me dá uma revolta assim por dentro, né? Dá vontade de dar uns tapas na cara e falar, minha filha, acorda. Sim. Só que a gente sabe que enquanto a pessoa não tá preparada pra acordar, a gente pode bater o quanto for, só vai estragar a amizade, só vai acabar. Cada um tem seu tempo, né? Como era pra você ver tudo isso? Você se sentia... Você conseguia fazer alguma coisa? Como você se fazia presente pra dar um apoio? Porque eu imagino que você buscava apoiar ela do máximo que você podia, porque você também não podia ser invasiva, né? E falar, vem aqui, vou te ajudar diretamente. Como que era esse contexto pra você? Então, pra mim, eu sempre fui muito girl power, assim, Tá. sabe, né, da galera, assim, até em relação aos meus relacionamentos, né, eu nunca achei que algo que pesasse fosse algo bacana Tá. e tal. Então, eu já observava um pouco nesse sentido do relacionamento em si, inicialmente, dela, ela sempre foi muito fechada, Lorena sempre ela não muito dava, fechada, então, muito espaço, inacessível. né? Tá tudo bem, Hoje tá que tudo eu falo. ótimo, sabe aquela pessoa assim? Entendi. Mas você tá bem? Tô ótima, não. Você não consegue? Não é aquela pessoa que fala, pra você poder, né, Tá, entrar um entendi. pouquinho. Então Agora ela sempre fala demais, né? Agora eu brinco que eu criei um monstro, né? Isso é depois que a gente já começou a se relacionar. Mas então ela sempre foi muito difícil. Mas eu sempre fui uma pessoa insistente, né? Então eu acho que aos poucos exatamente isso. Eu sempre fui aquela pessoa que buscou esse momento do, mas tá tudo bem mesmo? Sabe quando você dá aquela olhada do tipo... Sei que não tá. Se precisar conversar, tô aqui. Tá. E aí a gente foi criando essa relação, né? Muito também por mensagem, essa coisa até do trabalho, né? Quando ela tinha alguma viagem pra fazer, Alô, mas eu sei que, né, é complicado, como é que tá? Qualquer coisa eu te ajudo aqui. A gente defende, você não pode ir amanhã? Você prefere ir depois de amanhã? Eu levo isso aqui internamente, a gente reestrutura a sua escala e tal, parará. Eu fui me colocando um pouco nessa parceria. Aconchegando, acho que é um aconchego do meu coração, assim, sabe? Dando aquele... Tem aqui uma base? Foi Calma. sendo a sua rede de apoio realmente, né? Sim. Era um pouco difícil ela aceitar. A Lorena sempre foi, não, tudo bem, sabe assim? Vou me virar. Mas eu acho que isso, independente disso ou não, acho que ela observou, falou, putz, se eu precisar é ali. Tá. Se eu precisar é ali. E aí foi quando teve esse dia, né, do que você tá fazendo da sua vida, que aí ela realmente se entregou. Tá. E desde então, que ela conseguiu se separar e tudo mais e tal, aí a gente virou, assim, melhores amigas, Até sabe? o Um dia grupo que ali. virou mais que amigas. De melhores amigas. Então eu acho que a gente foi se encontrando ali, eu acho que nesse papo, né, dos bastidores, eu acredito muito nesse segundo olhar, sabe? Nesse tá tudo bem mesmo. Tá. Sabe, como amiga, assim? Você tá tudo bem, insistiu, porque a gente tem essa né? coisa do Você tudo não bem no dia a deixou dia. na superficialidade. Tá tudo bem. Quando você para, assim, no corredor, né, ou na mensagem, que seja, mas tá tudo bem mesmo? A pessoa já
Por mais que ela responda que sim de Aham. novo, ela Aí já ela sabe que titubeia. você sabe que não tá tudo bem. Sim. Mas ela não tá Pronta pra pra falar. falar, exatamente. Aham, Então acho perfeito. que assim a gente foi estruturando essa confiança, sabe? Perfeito. E aí, a pergunta que todo mundo quer saber. Quando que essa amizade virou... Colorida. É colorida, exato, literalmente. Virou um relacionamento, virou uma paixão. Quem que... Conta aí! Quem que foi a... Ó, vamos fazer com Mamãe Cast. Você acha que foi a Natália ou a Lorena? Comenta. Porque é engraçado que todo mundo, acho que existe uma de performar feminilidade, né? Aham, sim. E aí todo mundo fala, Natália, com certeza, que ela sempre foi mais mente aberta, e ela era mais assim, despachada e tal. E ela faz essa associação como se fosse ela. E eu brinco, aí ela fala. E hoje a Lorena tá a própria Barbie Girl. Então o pessoal olha lá, é a Barbie. E nós não nos relacionávamos com mulheres. Eu já tinha tido Ela tinha tido umas aventuras, Tá. tal, eu tive uma pontual assim, mas a gente se relacionava com homens. É. Eu também, e Eu ela também, as duas. Sim. Né? Então conta aí você. E aí, qual foi essa parte que você tava contando de agora? Não, mas quando ela se separou, a gente começou a ir pra balada. Tá. Eu Tá bom. puxei, a gente tinha mais amigos solteiros. Gente, a Lorena ainda Balada conseguia ir pra louca. balada. Não, mas foi gente. quando eu terminei o relacionamento, Não, mas né? Não, mas com a Sophie. A tá. Sophie Não, Piquitiquinha. mas é que foi a primeira vez depois de Não, tantos precisava, anos. né? Você eu tava não assim. vivi. Eu me relacionei muito nova. Então, Tá. eu fiquei muitos anos Namorando. e eu não tive esse momento de estar Curtição, com pessoa. Eu não assim. tive. Não. Então, foi quando Precisava. eu falei assim, até minha mãe, quando eu comecei a sair, ela falou, vai. Tá. Porque assim, eu precisava. Era como, sabe, se eu tivesse 18 anos com Extravasar. 30 anos. Perfeito. E aí foi quando eu comecei a viver. E a gente já era da balada, né? Eu, paulistana, Nata, não, gente, seguinte, ó, tal dia tem tal coisa, tal dia tal. Como que vai ser com a Sophie? Vamos se ajudar? Vamos não sei o quê? Ela tem que ficar. E a gente começou a curtir. E Foi aí uma ela dessas, foi extravasando e tal. Aí numas dessas nights, assim. Eu agarrei. A pergunta que não quer calar. Sério? Você agarrou a Nath? Eu falei, tava sem fazer nada, né? Aqui, melhores amigas, amo tanto você. Não, na Ah, verdade, importante, assim... peraí, uma que eu sempre gosto dessa parte ética da coisa. Eu não trabalhava mais com ela. Ah, eu saí da vamos empresa. Olha a gestão claro, aqui, a né? gestão. Eu saí da empresa e aí a gente começou a ir pra balada, tal. Eu já tava em outra empresa, ela continuou lá, né, fazendo as matérias dela e tal. E aí a gente indo pra balada, e aí rolou esse ataque. Entendi. Eu falava assim, engraçado, a primeira vez que eu vi a Nath, eu te juro do fundo do coração, assim, eu era casada com um homem, mas como eu tinha, hoje eu vejo claramente que eu boicotei esse desejo durante toda a vida, não com relação a ela, com relação a mulheres. Tá. Então, assim, até porque quando eu tive no passado, meus pais não aceitaram. Tá. Então eles ficaram sabendo. Eles ficaram sabendo. E na época, sei lá, antes do meu relacionamento com o homem, com o pai da Sofia, aliás, eu tinha uns 17, 18 anos, que eu fui me relacionar com uma mulher e meu pai falou, não destrua minha família. Seu pai falou isso. E aí eu falei, não quero destruir minha família. Então eu boicotei aquele sentimento, mas no fundo eu tinha sim, né, uma atração afetiva sexual por mulheres. E eu boicotei aquele... Aí Tipo, não entrou na Botou o sentimento e reproduziu um relacionamento abusivo de família. De família, que Dos minha próprios mãe já viveu pais, também da um mãe, relacionamento da mesma maneira, dos próprios pais, minha mãe, enfim, a gente faz, né? Depois a gente nossa, entende, na verdade a gente Nossa reproduz muito. referência, né? É a nossa mãe, É né? o que você sabia. E o que eu achava que era certo. Pra mim a ideia era do tipo, casamento não é tão legal mesmo. As pessoas, gente, casamento é isso, né? E É hoje ser eu infeliz, vejo, não é ser pra ser feliz. feliz. E hoje eu vejo, gente, que loucura, né? Mas enfim, que bom que a gente tá na constância aprendendo. Podendo falar. E aí, o certo é que quando eu a vi, a primeira vez, eu senti... Primeiro eu falei, essa mulher gosta de mulher, ela não sabe. E eu pensei pra mim, olha aqui, meu gaydar é muito bom, tá? Alguém dá. Eu falei, essa mulher, ela gosta de mulher, mas ela não sabe que ela gosta de mulher, mas ela vai saber um dia. Aí, até que chegou um momento que eu separei e tal, eu falo assim, mas obviamente, a gente tinha só uma amizade mesmo, não tinha absolutamente nada, não tinha menor, nada mesmo. É até engraçado falar isso, né, que as pessoas às vezes falam, como? E aí, quando eu separei, eu acho que aquele gatilho, né, do tipo, eu sinto atrações por atração por mulheres, veio. E aí eu comecei a me permitir. Era uma fase bem livre sua, isso, né? pela primeira vez eu Tava quis. se redescobrindo, assim, em todos os sentidos, né? E aí eu falei, vou tentar, viu? E tentei, até que rolou, E a Nath né? cedeu. Rolou. Rolou. Não, é engraçado que no primeiro momento eu assustei. Eu fiz falei, não, peraí, não, o que é isso? Foi bem assim mesmo, né? Aí ela, você não quer? Eu falei, não,
E aí depois, mais Tipo, tarde, na acho que mesma mudei de noite, ideia. mais tarde, na Exatamente. mesma noite, eu falei, acho que talvez eu queira. E foi assim, incrível. Eu brinco que depois eu voltando, né? Eu também tava solteira na época, mas eu voltando de táxi, assim, pro São Paulo, sabe aquela cena de filme, assim? Eu tava olhando pela janela do táxi, assim, nossa Apaixonada, senhora, o que foi assim. isso? Porque foi muito intenso, Forte, sabe? Foi muito legal. Aí desde então a gente começou a ficar E aí vocês junto. continuaram ficando, eventualmente, Sim. mas nada... Mas assim, 1 ano escondidas, assim, ninguém Escondidas. sabia. Tinha um amigo nosso, sei lá, uma pessoa pontual que sabia. E isso, pera, só pra gente pensar, se encontrar na linha cronológica pela idade da Sophie. Ela tinha quantos anos, mais ou menos? Aí ela Ou já tinha seja, uns 2,5. uns 2,5. Tá. Na verdade, quando eu e a Nath começamos a ficar, ela tinha mais ou menos uns 2 anos e meio. Até então, ela tinha a visão de que era tia Nath, porque a tia Nath ia pra minha casa. Ela já frequentava a sua casa. Então, já era na- amiga da mamãe e tal, né? Não tinha essa consciência toda, né? É. Então... E era bem bebê também, né? ainda. E a Criancinha. gente não sabia dos nossos sentimentos também. A gente deixava muito claro do tipo, vamos viver dia após dia? Porque a gente não sabe o que a gente quer realmente. Eu nem sabia. Eu sabia que eu tava vivendo um turbilhão de emoções aqui, que eu tava, assim, gostando muito dela. Mas eu jamais, na minha vida, pensava que algum dia eu iria falar pro mundo que eu estaria com a mulher, inclusive ter uma família formada por 2 mulheres e uma criança. Que, na verdade, até então, eu era sozinha, uma mãe, e não tava sozinha, né? Eu teria uma mãe de coração do lado, depois de Sim. um tempo. Que loucura! E aí vocês ficaram 1 ano escondidas, assim, Sim. até mesmo pra vocês se entenderem. É. E aí, como é que foi assumir pra sua família, da de vocês duas, né? Porque nenhuma das duas tinham falado que era lésbica, nenhuma das duas tinha falado nada. Como é que foi esse processo, principalmente pra família e depois pra Sophie? Eu acho que tem um ponto bem importante pra nós, e infelizmente, mas que é real, nós duas sempre fomos muito independentes. Então eu morava sozinha, ela também, pagava as contas dela, eu também. Eu perdi minha mãe com 25 anos, foi depois que a gente começou a se relacionar, então eu já não tinha mais minha mãe, meu pai era mais ausente, então também sempre tive uma vida, apesar da minha família ser muito estruturada, grande, sabe, vó, tios, primos, aquela família tradicional, né, de super próxima, né, eu tenho essa coisa de casa de vó, de domingo na avó e tal. Mas eu sempre fui muito independente, e ela também. Então acho que esse foi um ponto que pra gente, chega uma hora que assim, a gente cuida da nossa vida, entendeu? Sabe o famoso ninguém paga minhas contas, né? Exato. Não que tenha alguma coisa ali, mas você ganha uma mas força. acaba, sim. Então já teve isso, e eu acho que depois desse 1 ano, as coisas foram ficando tão naturais, porque a gente deixava escapar, sabe assim? Do tipo, falei carinho sabe aquele, ali. tira aqui um negocinho aqui, que aí começa, as pessoas começam a falar... Tá muito íntima nessa amizade. Você fala, você quer não sei o que, você vai tomar café? Todo final de semana juntos, durante a semana juntos, todo dia juntos. Tá sempre grudada. Então a galera também com os amigos, já né? começaram. A gente começou a contar, a galera apoiando, nossa, que demais e tal, tudo mais. E família, na minha, foi assim, foi num churrasco e tal, eu passei a mão na perna dela, porque aí você começa a beber, vai ficando mais solta, né? E aí também minha família, opa, acho que tem alguma coisa ali e tal. E aí contei depois, falei, gente, mas eu também sempre fui super natural. Gente, realmente, tô aqui e tal, com a Lorena. Foi um choque, né? Não sejamos hipócritas. Minha avó não gostou, minhas tias estranharam. Teve uma coisa dos primos apoiarem, que aí a juventude vem, né? Do tipo, gente, mas o que tem? Hoje em dia, imagina, tal. Então, num primeiro momento foi uma coisa meio assim, porque eu acho que também relaciona-se muito a como que fala? Esqueci promiscuidade. Promiscuidade. Eu acho que tem uma coisa de casais, né, homossexuais e tudo mais, tem essa coisa de tipo... e que não é, no fundo é um baita com mulher ainda preconceito, menos, né? com homem muito, né? Então fica uma coisa meio tipo, que bagunça, sabe? Sim. E aí eu acho que aos poucos a gente também foi mostrando que assim, não tem bagunça. A gente tem um amor, relacionamento muito legal, sabe? Sério, respeitoso. Exatamente. E com ela também, a mãe dela também soube por umas flores que eu mandei pra ela um dia com um cartão, tipo, minha gata, meu amor e tal, tudo mais. Foi. Aí, beijos, Nath. Alguma coisa assim, a minha mãe dela falou, ué, que foi isso? No meu caso, como eu já tinha passado por aquele episódio, eu tava muito decidida. Então, assim, não contava mais sobre a questão de apoio familiar. Eu falava, eu estou muito decidida e certa do que eu quero. Pra mim, foi mais fácil com relação à família. Pra mim, o tabu era com relação ao trabalho. Eu era mais... eu tinha mais medo com relação ao trabalho, de me expor e tal. Mas com família, não. Muito pelo contrário, que a gente até traz o assunto sobre mãe aqui, que a minha mãe, eu um dia peguei minha mãe falando com a Tica, que é a pessoa que cuidou da Sossô durante
quase 10 anos, eu escutei, a Tica tava falando pra minha mãe assim, minha filha fez isso com um namorado e tal. E aí eu escutei minha mãe falando, Tica, uma coisa é certa que eu aprendi, às vezes os filhos fazem alguma coisa que a gente é meio contrário, que a gente acha meio errado, que a gente não acha bom, e a gente, né, condena, né, a gente não permite, a gente fala, não vai pra esse lado, né, e aí a gente vê nosso filho infeliz. E depois de um tanto tempo, a gente vê o nosso filho fazendo aquela mesma coisa que ele fez do passado e que a gente condenava, e vê o nosso filho com um brilho nos olhos. Então eu digo isso por experiência própria, que foi com a minha filha. Não adianta reprimir, né? Uma hora isso volta, uma hora isso não, vai e assim, aparecer eu de vejo novo. minha filha feliz. Minha filha estava vivendo um relacionamento num regime heteronormativo, né? E ela estava infeliz. E chegou uma hora que minha mãe era contrária ao meu relacionamento com um homem, do jeito que a sociedade queria, né? Eu cumpri todo o script que a sociedade quis. E não deu certo. E não deu certo. Só que a sociedade talvez estava feliz e eu não estava. É. Então, assim, naquele momento, me deu no coração do tipo, é isso. Sabe, é muito maior do que qualquer coisa. E eu até trago o assunto sobre dupla maternidade, porque é a beleza da coisa, assim. Eu nunca me senti tão completinha, né? Porque eu jamais imaginava que eu fosse, repito, ter essa fusão, essa união com uma outra mulher para ser a mãe da minha filha, né? Não teria melhor escolha. Não foi através de uma fertilização, não foi através de uma inseminação, não foi através de uma adoção, foi através eu tive um relacionamento com um homem, eu tive minha filha, mas quem é que me ajuda no dia a dia é a Nath. Então, assim, acho que isso é muito forte, né? Muito, muito bonito de se falar, assim. Sim, e aí depois de todo mundo sabendo, né? A família tá sabendo, o trabalho tá sabendo, os amigos estão sabendo, falou, bom, é isso, né? E as pessoas isso, começaram a vamos nessa. admirar. As pessoas foram vendo nossa relação e falaram, cara, que bonito, sabe? Começaram e acho que foi ganhando força, né? Perfeito. Foi ganhando aquela força, parece que o amor exala, né? O amor, ele exala. A gente, às vezes, pode querer fingir algo, por exemplo, eu não era aquela Lorena que eu queria fingir, chegava de topete toda maquiada e tal, e que no fundo eu exalava aquilo que eu tava realmente sentindo. Todo mundo sabia que alguma coisa não tava bem, né? Eu poderia querer enganar. Então, assim, o amor exala. Sabe? E o amor exala, inclusive, para crianças, que a gente vai falar sobre isso. Exato, essa era a minha próxima pergunta. E pra Sofia, como é que foi? Ela já estava super acostumada com a Nath, pelo que eu entendi, foi uma coisa gradual. A Nath começou a ficar cada vez mais presente, mais presente. Mas qual foi a idade que ela estava? Como vocês colocaram que, olha, a mamãe e a tia Nath, a gente namora? Como é que foi esse processo de falar diretamente pra Sophie? Essa é uma pergunta que todo mundo, né? Acho que é bom trazer esse tema assim, porque pode ser que não tenha uma mãe que seja lésbica, mas até com todos os assuntos, né? Que são supostamente tabus. Exato. Sexo. Até mesmo, eu fico questionando, falo, quando que eu vou falar pra Bela que duas mulheres podem se gostar, que dois homens, que tá tudo bem. Qual é a idade pra se entender isso? E eu acho que não tem um certo e errado, ou deve até ter, eu não sei, eu não conheço, eu também sou leiga nesse mundo. Eu acho que o bonito é isso, sabe? O bonito é nas experiências, você não tem que chegar e sentar e falar, senta aqui, peraí. Não, parece que as experiências, elas estão aí, né? Felizmente, amor, hoje, né? as pessoas, né? Nós existimos. Quem é da comunidade LGBTQIAPN+, gente, uma sigla gente, grande. essa sigla aí é complexa. Tem até o mais ainda, mas continua. Mas assim, estamos aí, existimos, né? Estamos resistindo. Então, assim, se você vê alguém do seu Cada vez mais lado, presente. uma mulher Natural. com a mulher, e às vezes sua filha vai perguntar e ela vai reproduzir aquele preconceito que é o que é estipulado pela sociedade, é simplesmente você chegar e ver os beijando. Não existe. Não, aí ia ser natural, falar assim, elas são duas namoradas, elas se amam, né? Eu acho que a gente, assim, foi engraçado, porque... Passou, né? Conta. Porque primeiro que a gente não queria demonstrar. Tá. Teve isso. A gente teve essa conversa do tipo... Vamos ser só amigas, não demonstre afetos. A gente não pegava na mão, a gente não se beijava, não se abraçava, ficava perto ali assistindo televisão e tal. Quando ela dormia, enfim, a gente ficava junto. Mas a gente teve esse momento. Aí nós duas, a gente conversa muito, isso também é ótimo, né? Ela não era muito de conversar, eu que fiquei cutucando. E aí a gente começou, cara, será que não é legal? Porque, repito também, né, gente, isso foi o quê? Há 8 anos, 7 anos. 7 anos. Então também não tinha um monte de informação, a gente também não sabia o que fazer. A verdade é essa, como a criança, a gente foi sentindo lá. E aí a gente tentou ir um pouco pra alguma coisa que pudesse ser uma teoria, né, exatamente como você falou, e aí a gente uma hora se olhou e falou, vamos
vamos tentar agir naturalmente? É óbvio, assim como um casal hétero não ficaria se beijando, se agarrando no sofá, mas assim, pegar na mão, pegar na perna, ai, bom dia, tal, ter um afeto ali que é nosso. Meu amor. A gente tem isso, né? Nós temos esse carinho, a gente se abraça, a gente não sei o que e tal. Então, vamos agir mais naturalmente? Vamos. Aí começamos, né, a não esconder esse afeto do dia a dia. Tá. Né? E ela já tava maiorzinha, já falava, já era mais criancinha. Era algo que a gente não conseguia mais segurar. Entendeu? Na verdade... Saía, escapava. Eu acho que tem que se colocar no lugar do tipo, você com seu marido. Como é que você tá ali do lado no dia a dia? Você pode um dia ficar meio assim, 2 dias. Mas como é que você, no dia a dia, é muito difícil. na mesma casa, vai ficar... Não posso pegar a perna. Não posso demonstrar afeto. Então, assim, ficou não vou dar um algo abraço mais apertado. que não tinha condições. Elogiar, A gente já... linda, sabe? A gente era uma família... E assim... Vocês já moravam juntas ou ainda não? Depois de um tempo que a gente morou. Mas já era uma família, porque ela tava todo dia comigo, já tava todo dia na casa dela. Eu dormia muito na casa dela na época. Ela também dormia muito na minha casa. Mudança. Fazer assim, olha, caminhão de mudança. Tá com filho, com tudo mais. Volta pra lá. Então, assim, não tinha como mais. Nem que a gente quisesse, chegou um momento que não tinha como a gente segurar mais aquele amor, entendeu? Tem um momento importante que acho que é legal falar, porque já que a gente tá falando sobre maternidade, que eu estava com a Sofia nessa época, também há uns 3 anos de idade, talvez já falava, né? 3 anos, acho que é isso. Eu jogando o jogo da memória, sozinha com ela. Não sei se ela tava trabalhando e tal. Aí ela falou assim, tia Nath, você é um menino? Aí eu falei, não, eu sou uma menina. Aí ela continuou jogando. E eu sou muito de palestrinha, né? Era uma grande oportunidade pra eu, olha, veja e tal. Só que naquele momento, engraçado que eu falei, é isso. É o suficiente. É o que ela quer saber. Ela quer saber se eu sou um menino ou se eu sou uma menina. E que no fundo ela sabe que ela não é um menino. Ela sabia que não era, mas ela vê a sociedade. E toma banho junto, sabe aquelas coisas, dá banho, né? E vê a sociedade do tipo, o amiguinho, o pai do amigo e a mãe da minha amiga são um pai e uma mãe. Todos os meus amigos são pai e mãe, praticamente, né? Que até então ela não convivia tanto. Então ela falava do tipo, se minha mãe é... Eu sei que minha mãe é mulher. Então, ela só pode ser homem. Então era a associação que ela fazia na cabeça, né? Perfeito. Porque 2 mulheres não namoram, elas namoram. Então eu acho que a Tia Nath é um menino, sabe assim? Aí, nessa hora eu falei, ela já entendeu que a gente tem um relacionamento. Sim. Só que aí a gente começou a deixar assim, deixa indo. E alguém falou, nem me lembro se foi uma amiga, algum amigo, falou assim, ó, quando a criança estiver preparada pra saber, ela vai perguntar. Tá. Então, pra gente não ir precisa seguindo, ir sentar aqui palestrinha, antecipar. não. Então, acho que até respondendo um pouco da sua questão. Então, assim, eles mesmos perguntam. E a gente foi seguindo o tempo dela. Acho que aí foi uma grande guinada. A gente falou, é isso. Então, assim, vamos agir naturalmente, como adultas, obviamente, né? Com responsabilidade e tal. Mas, assim, vamos deixar ela perguntar. Né? E aí, aos poucos, a gente foi, né? Aí ela crescendo, aí ficou hilário, porque ela tinha ciúmes, né? Mas calma, o dia que ela perguntou efetivamente, ela tinha uns 3 anos e meio. Não, mas tinha essa coisa dos ciúmes. Ela se ligou, que ela botava minha foto, a gente tinha um monte de fotos na geladeira, aí tinha dia que eu chegava na casa delas, porque eu não morava junto ainda, a minha foto tava lá no pé, assim, da geladeira. Aí eu, quem colocou aqui minha foto no pé? Daí ela fazia aquela carinha assim, sabe? Porque ela também porque rolou ciúmes, porque então. eram 2 mulheres, então assim, pô, minha mãe não quer brincar comigo, quer ficar com a Tia Nath. Porque se elas estão juntas, 2 mulheres, eu também posso brincar, né? Nesse momento delas. Sim. Por que elas dormem na mesma cama, e né? eu durmo no meu quarto sozinha, que chato. É verdade. Então ela começou também a, tipo... Porque elas meninas igual a mim, exato, né? meninas brincam todas juntas, né, e tal. Então também teve um pouco dessa evolução da compreensão de que era um relacionamento. Até que chegou esse momento que ela era... eu acho que o legal da Nath falar é que... Isso é com todo o assunto, né, Carol? Assim, de respeitar o tempo com todos os assuntos da vida. A sexualidade, tudo. Isso, sabe? Ficou na dúvida sobre, o que é? Até de, tem um pelinho aqui, tem não sei o quê. A criança vai perguntando as coisas pra gente. E assim foi com relação ao nosso relacionamento. E foi muito engraçado que foi um dia que a gente já tava conversando do tipo, tá chegando o momento que ela vai perguntar. Então a gente tentou meio que se preparar. Estar preparada para não estar preparada. Porque, na verdade, a gente tenta se preparar, mas no fundo ninguém tá preparado para aquela situação, né? A gente estava dirigindo, na verdade, nesse dia eu estava dirigindo, e aí eu lembro como se fosse hoje. Eu tava ali, e aí paramos no semáforo, com um semáforo que demorou muito para abrir, e aí eu meio que olhei pro lado, assim, pra Nath, sabe com aquela cara de apaixonada, assim, Aí a Sofia olhou, jura, ela tinha uns 3 anos e meio, assim, quase 4. Aí ela, parece que vocês têm um casamento.
Você acredita? Não acredito. Aí eu, uai, e se a mamãe quisesse se casar com a tia Nath? Qual o problema? Aí a resposta dela é até interessante, gente, porque o que ela vê da nossa sociedade, homem e mulher, ela falou, primeiro você teria que se casar com um homem. Ela falou isso? Do jeitinho dela, né? Sim. Primeiro você ia ter que casar com um homem. Aí eu disse e falei, por quê, filha? Foi a oportunidade que eu vi. Eu falei, por quê, filha? A mamãe já disse pra você que quando duas mulheres... Aliás, por quê, filha? Eu falei pra ela. Falei, a mamãe já disse pra você que quando duas pessoas se amam muito, elas podem namorar, elas podem ter um relacionamento. Eu sempre falava muito sobre amor. Eu sempre falei muito sobre amor pra ela. Quando duas pessoas se amam, isso que é o que importa. E aí ela chegou na hora, engraçado, né? Ela na hora chegou pra mim e falou, você ama a tia Nath? Aí eu falei, amo demais. E continuei dirigindo. Aí, olha só, né? Ela deu um respiro de 3 segundos, ela, tia Nath, você ama a mamãe? Aí ela, amo muito. Aí ela, então vocês podem se casar. Gente. Você acredita? Não acredito. Eu acho que esse Você não parou o carro e foi agarrar ela? Eu A acho gente que só ia se ter olhou um treco. assim, tentando boa, ser natural, assim. E talvez nem numa cena de filme seria tão bonito, Sim. assim, sabe? Porque eu digo que a criança não nasce preconceituosa. Ela se torna preconceituosa a partir das nossas atitudes. Então, assim, eu pergunto até pra você que tá acompanhando aí, o que você tá ensinando pro seu filho, né? Você tá ensinando o amor? Então ele vai proliferar o amor, né? Mais do que isso, porque às vezes a gente tá ensinando em casa que o amor é importante, mas a sociedade mostra outra coisa. Então, assim, por exemplo, ela falar, mas antes você tem que se casar com um homem, a gente nunca falou isso pra ela. A gente nunca falou. É o que ela Onde vê. que ela vê? Ela vê num outdoor, ela vê numa revista, ela vê na televisão, na propaganda, na novela, na Peppa Pig, sei lá, entendeu? Que hoje em dia Agora tem dupla maternidade na Peppa Pig, hein? Sério? Eu vou sair o episódio. A Bela não assiste Peppa Mas ainda. é isso, eles vão consumindo esse tipo de informação, por mais que a gente não fale, eles estão consumindo, né? Então é importante a gente trazer essa coisa pra dentro de casa e tudo mais, né? Porque já naturalmente eles estão sendo influenciados pelo todo, né? Faz parte. Né? Com certeza. E como é que foi pra você, Nath? Porque assim, a Lô passou por esse processo de maternidade e tudo mais, altos e baixos, não sei o quê. Só que assim, você é a tia Nath, mas a partir do momento que você resolveu assumir um relacionamento sério com a Lorena, você se tornou mãe de coração também da Sol. Sim. E assim, você não é mais a tia Nath, você é a tia Nath, você sempre vai ser pra ela, mas pra você tem uma responsabilidade, tem uma carga emocional, você virou uma mãe de coração, literalmente. Como foi pra você assumir a responsabilidade, inclusive, porque tem o lado lindo da maternidade, do amor, do brincar, do carinho, mas tem a responsabilidade de educação, de dar o seu melhor, de orientar, enfim, todos os quesitos ali que a maternidade compõe. Como é que foi pra você esse processo? Eu vou te falar que a minha maior dificuldade foi aqui, ó. Como assim? Porque, assim, a Lô, é importante a gente tá trazendo esse histórico, né, dela viver ali naquele looping. Sim. Esse looping, ele demorou a passar. Esse período, ela ainda estava eu brinco com ela, eu falava com ela que, assim, o início do nosso relacionamento, assim, ela deu aquela partida, sabe, corrida? A maratona? Ela começou a correr a maratona lá no relacionamento dela, né, com o ex-marido, com o pai da Sophie e tal. Saiu correndo, eu falo que ela passou a largada, tipo, ela chegou, cumpriu a prova, mas ela continuava correndo. Aí, às vezes, falou, já chegou, já acalmou, sabe, calma. Mas ela ainda tinha essa coisa. Então, eu pedia pra ela, eu falava, Lô, deixa eu cuidar, deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Com você do lado, comigo, ela queria... Porque eu tinha essa coisa, eu falava assim, eu vou levar a Sophie na escola. Ela se sentia culpada em contar com a minha ajuda, porque a filha é dela. Essa responsabilidade é minha. Acho que você internalizou tanto, né? Que você era a única responsável pela Sophie. Sim. Ficou até difícil. Não, e outra, uma vez que você sobrevive na selva, você não quer abrir pra outra pessoa, não, porque eu não quero viver aquela selva de novo. Então, se eu dei conta da selva... Não vem aqui querer falar que você vai salvar nessa selva junto, porque depois você vai me deixar no barco e eu vou, de repente, afundar sozinha. Nossa, você tá com as metáforas, né? É uma coisa, um negócio, né? Mas porque imagina, né? Uma vez que eu sobrevivi, como é que você abre a guarda pra outra pessoa Difícil. que você sabe que é do bem,
mas que pode uma vez sair da tua vida e sair da filha da tua filha também, que é o E ela principal. sofrer também. Então eu falava assim, eu quero ter um relacionamento, mas assim, a maternidade é minha. Eu tinha muito isso, a maternidade é minha. Interessante. Ela não tem nada a ver. E ainda pensava mais. Essa maternidade é tão difícil que eu vou que assustar. se ela viver essa maternidade de fato, Entendi. ela vai sair fora. Porque maternidade é difícil demais. Então assim, eu não queria abrir a guarda, porque eu falava, ela não vai aguentar. Que loucura. Pra mim, assim, aí eu E aí falava, você mas deixa. via isso. E aí, só que eu sacava tudo isso. Ela achava que ela tava ali na. Eu sacava. Então eu sempre fui paciente, sabe? Tá. Do tipo, tudo bem. Não, então me deixa levar só aqui amanhã eu levo. Tá. Tá bom, Só um dia. e tal, E eu fui me enfiando ali. E mesmo quando eu levava, assim, era surreal. Porque isso a gente já tava morando junto? Já. Isso também é uma parte importante. Porque para morar junto, Jesus amado. A gente tá 7 anos, estamos morando junto há 3 anos. A gente tá 3 anos morando Tá, junto. vocês ficaram bastante tempo. E aí eu que fui essa pessoa de falar, vamos testar. Não, porque morar junto não dá certo. Porque ela tinha Não dá mais certo, experiências não dá com certo. isso, Mas né? vamos tentar. Se não der, a gente separa e tal. E é ótimo, a gente ama, né? Hoje em dia, porque a gente se ajuda e tal. Mas assim, a gente morando junto. E aí eu falava, bom, então deixa eu levar a Sofia. Ela, bom, tá bom. Só que aí eu acordava pra levar a Sofia, tava tudo separadinho. A roupinha, a calcinha, o uniforme, não sei o que, o lanchinho, a Parece mochilinha, eu quando eu vou levar a Bela pra casa da minha Aí eu mãe. olhava, eu falava assim, Lorena, se eu vou levar, Eu cuido do combo, né? do combo levar, né? Pode deixar, tá tudo bem e tal, tudo mais. Então eu fui conquistando esse espaço que foi difícil com ela e com a Sofia foi muito mais natural. Tá. A Sofia, assim, cara, é óbvio que eu confesso que aí falando um pouco desse meu lado, né, da maternidade ali, de quem não gerou, né, e tudo mais, hoje, se você perguntar pra ela, até brinco, teve o Dia das Mães agora, nesse ano, e ela foi a primeira vez que ela veio com 2 presentes. Ela nunca tinha vindo, Ela E lá é dia da família, né, na escola dela. Ela veio assim, ai, tia Nath, me ajuda a esconder o presente da minha mãe e tal, não sei o quê. Aí eu ajudei a esconder, eu tava meio que fazendo umas coisas, ai, que legal, Sophie e tal, não sei o que, escondemos. Aí depois ela, agora fecha os olhos que eu vou esconder o seu. Aí eu fingi uma naturalidade assim, eu falei, tá. Aí eu falei, nossa, pera, não sei se eu tô muito preparada pra essa ideia. Porque a gente não... não para pra pensar. A gente não força uma barra. Você ganhou uma enxada, né? Uma enxada. Acho que o nosso ponto é esse. Assim, a gente não força uma barra de que eu sou mãe dela. Né? Nem pra ela, nem comigo, né? Mas a gente tem... Isso tá surgindo, assim como o nosso relacionamento, tá surgindo muito naturalmente. Então, às vezes, eu me pego falando do tipo, minha filha foi pra escola. Minha filha tal coisa. E eu lembro até uma vez que eu tava no Uber e o motorista conversando comigo. Aí ele, tal, não sei o que, o desenho, tal. Eu falei, minha filha também adora. E ela tava comigo no carro. E eu senti ela, sabe aquela olhada assim que dá meio... E não me corrigiu, sabe? Do tipo, ela me chamou de filha. Então, eu acho que também tem um aprendizado para nós duas, sem forçar uma barra. E foi assim desde sempre. Então, tá sendo ela essa tem naturalidade. reparado isso, do tipo, cara, é a tia Nath que me leva na escola, é a tia Nath que faz isso comigo, é a tia Nath que me dá comida assim, eu tô na rotina dela, eu torço por ela, presente. eu me emociono. Ela repara nisso, que eu torço e tal. E ela também, esses dias mesmo, ela, eu gosto de passar os dias com você e tal. Ela Às vezes dá eu tô esse trabalhando, elas ficam retorno, juntas, né? Tá. Então ainda é algo que a gente ainda tá construindo, mas que é cada vez mais forte, assim, sabe? Bem A gente fala sobre a construção, mas é engraçado, né? Quem vê de fora, assim, na verdade, tudo a Natália me ajuda. Tudo. Virou realmente uma dupla maternidade. Assim, eu não vejo minha vida sem a ajuda da Nath hoje, assim. Até me emociona, porque é a pessoa que esteve tão sozinha há tanto tempo. Ter alguém é tão bom, né? Aí, ó, quem não chorava tanto. Aí, ó, quem não chorava, aí, ó. E alguém pra cuidar do seu filho, verdadeiramente, Você né? se abriu, né, Lô, pra essa... É tão bom, né? Então, pra que as mães, elas abram seus se corações. entreguem, Existe, né? Esse relacionamento e existe. É porque eu falo da verdade, quando a Sofia nasceu... Tem nem sendo. Quando a Sofia nasceu, a primeira reação que eu até falei pra Nath, assim... as mães ficam, né, muito emocionadas e eu me sentia tão culpada que... A primeira reação, quando ela nasceu, sabe qual foi? Tira esse negócio de cima de mim. Olha que louco, né? Depois de 18 horas de trabalho de parto, a minha reação foi, tira esse negócio de cima de mim. E aí a enfermeira falou, calma, mãezinha, é a Sofia, sua filha. E aí foi quando eu me emocionei e falei,
do tipo aquela emoção forte. Então, assim, não se sinta culpada. Talvez foi algo que eu carreguei tão pesado, do tipo, naquele momento era muito difícil pra mim ter aquela criança. Só que é muito lindo ao mesmo tempo. E olha que lindo que se transformou, né? A vida é uma constante construção. E eu acho que ser mãe é uma constante transformação e construção. Então, até quando você fala assim, tem alguma mãe que é sua referência? Não tenho. Porque pra mim, a mamãe referência é a mãe que tá em constante evolução. Porque eu não sei, talvez você vai estar dizendo aqui que você cuida super bem do seu filho, mas eu não conheço sua vida, eu não conheço a vida de quem está ali nas redes sociais falando que é uma mãe, uma super mãe. De fato, ser mãe, ser pai ou ser responsável, seja lá o que for, era a vida na prática. Mas você está efetivamente numa constante evolução, isso para mim é uma mãe referência. E é louco, Lô, porque eu, assim, ouvindo toda a história de vocês, a minha percepção é o seguinte, você teve uma maternidade, um início de maternidade muito desafiadora, e não que tenha faltado amor, muito pelo contrário, sobrou amor, porque sem amor você nunca ia dar conta de fazer tudo que fez. Só que a maternidade só se tornou leve pra você a partir do momento que você se permitiu compartilhar, me dá essa sensação. Com certeza. Né? Com certeza. E aí você abriu a guarda, e assim, e é isso. Você se permitiu compartilhar com a Nath, no caso, mas poderia ter sido com a sua mãe, de verdade. Ou com outro homem. Ou com outro homem, ou com uma tia, ou com alguém que você olhasse e falasse, nossa, não precisa ser tão pesado, não precisa ser tão difícil, não precisa ser tão desafiador. E demorou pra caramba. Nossa, muito. Demorou. Porque, olha, pelo que vocês estão falando, demorou 4 anos pra você deixar alguém entrar na sua casa, de tão protegida, de tão casca grossa que você era nesse sentido. Eu acho que muitas mães solos devem tentar se blindar de toda maneira. E deve ser um grande desafio se relacionar com outra pessoa. É isso mesmo. Porque eu acho que deve ser esse medo que você trouxe perfeitamente. Pô, mas eu tô aqui batalhando, me esforçando pra dar o melhor pra essa criança. Aí vai chegar uma pessoa cheia das boas intenções. Porque, de fato, que eu também estou apaixonada. Mas eu me machucar é uma coisa. Agora, machucar minha família... É isso mesmo. Machucar minha filha, não mete aqui, então... Mas uma coisa que a Lu foi incrível e ainda ela me deu, assim, por mais que ela blindasse. Ela de fato blindou, só que até hoje ela me valida muito, sabe, assim... Ela deixa, eu dou bronca, eu sou chata com umas coisas, sabe? É vida real. E eu falo isso até também, com umas né? Senão você só vai ser a tia boazinha. Não, é vida real, senão você não educa, né? Eu poderia querer conquistar, sabe? Cheia de presente, eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre fui uma pessoa com paciência. Do tipo, ela vai gostar de mim do jeito que eu sou. Eu tenho, às vezes eu tô de mau humor com alguma coisa, sabe? E às vezes eu quero brincar, assim, o dia inteiro, levar pra não sei aonde, levar pra cinema, né? Tem dia que é assim, tem dia que é assado. Eu sempre fui muito esse equilíbrio e tal. E falei, ela vai entendendo com o tempo. Eu nunca tive pressa, né? Mas ela sempre me validou. Do tipo, tia Nath tá falando, né? Tia Nath tá... Sempre deu o seu espaço, Nunca né? teve uma coisa do tipo, tia Nath não deixou, então vou lá pedir pra minha mãe. A gente sempre. E às vezes acontece isso entre pai e mãe, inclusive, né? Fala com seu pai, fala com sua mãe. Não, sempre foi muito do tipo, a gente poderia depois conversar. Tipo, a gente conversa entre legal. nós. Você falou tal. Tá lá. Mas assim, na hora Tia Nath não deixou. E respeita a tia Nath. Ó, não gosto que fale assim. E a sua sempre eu foi com muito, ela, né? E ela comigo isso também. Isso também eu acho mais importante, já que a gente tá falando de maternidade solo. Eu cheguei também com essa... e observando missão, muitas duas com essa missão de melhorar o relacionamento delas duas, no sentido de bem isso, de eu puxar umas coisinhas chatas da rotina pra mim. Às vezes eu falava pra ela, vai você brincar, né, recuperar algumas coisas, né, que você porque talvez não pode ter tido, e eu fico um pouco mais com esse lado aqui, eu posso ser a chata às vezes e você vai ser a legalzona, porque a mãe solo também tem isso, é confuso, né, porque ela tem que ser, ensinar e ao mesmo tempo brincar, porque e não tem alguém pra dividir o papel. Exatamente, e aí eu combinei isso com ela. E às vezes num relacionamento... Você é mãe solo e você não tem pra quem dividir papel. Exatamente. E quando tem um relacionamento em que os dois lados, o pai e a mãe, enfim, as duas pessoas ali que são corresponsáveis, os dois dividem o peso. Não, isso pra mim ficou assim, claríssimo. E olha que eu era, né, o girl power lá atrás, eu também achava, nossa, eu sou independente, eu como mulher, né, que desejo também gerar e tudo mais, eu também falava, imagina, não precisa, né, de um cara ou de alguém, a gente é poderosa e tal. E hoje eu falo assim, não, gente...
de mais alguém, você de fato precisa. Eu até pensei nisso, falei, por isso que a natureza tem Tem a dupla. essa dupla, né? Porque, de fato, um briga, o outro explica. Né? Um dá uma bronca, o outro acolhe. E aí depois você troca. Um tá cansado, o outro tá disposto. É tudo nas costas de um. E aí, na hora de brincar, cara, você não consegue mais brincar. Porque você já tá no seu limite do limite do limite. E não é uma ajuda, tá? É importante deixar claro aqui. Porque assim, eu vejo muito discurso aqui. Porque fulano me ajuda. Gente, não é ajuda. É tipo, sabe 50%? Deveria ser assim, né? Na teoria, assim, na prática. Mas deveria, né? Que a gente possa falar para que cada vez mais isso aconteça. E ter essa troca de papéis, porque isso é muito legal. Porque assim, eu vejo muito, até na minha casa é mais ou menos assim, mas a gente combinou assim na prática, mas na teoria, na teoria a gente complicou, mas na prática, a gente combinou, mas na prática não é. Que aí, na teoria bom, amor, então eu vou ficar responsável por isso, por isso, por isso. Então eu que troco a maioria das vezes, não sei o quê. Ok. Mas na prática, gente, ela tá fazendo uma birra ali, ela não quer se trocar comigo. Ele vai lá, e aí ele vai lá, faz de um jeito diferente, e aí quando vê, ela tá trocada. Então, essa troca, sabe? Porque às vezes você, daquele dia, daquele jeito, não vai dar conta de fazer aquilo. E aí tem um outro braço, tem um apoio pra falar, tenta ali, vai, pelo amor de Deus. E a outra pessoa vai lá e faz falar. Tão bom, né? É um alívio. É incrível, isso eu também falando pra casais, né? Porque eu também vejo nas minhas amigas e entre a gente e tal, mas é incrível um ser diferente do outro, o pai diferente da mãe, ou uma mãe diferente da outra mãe. Porque eu até brinco, assim, é legal trazer esse caso, porque nessas de levar a Sofia pra escola, que ela deixava tudo separadinho e tal, ela fazia o cabelo da Sofia, assim, sabe? Com as presilhinhas coloridas e a trancinha e tarará. Quando eu comecei a levar... Ela ia... escangalhada. Só que eu tenho uma coisa que é isso, que é a independência. Chegar pra escola, pra dizer, a professora já sabe quem arrumou a Lorena, quem arrumou a Sofia, quem um dia ou outro. Mas isso é interessante, eu demorei pra entender isso, sabe? E hoje eu vejo uma beleza tão linda nisso. Porque eu vejo as minhas amigas, mas a Lô nem fazia isso, porque ela sempre me deu essa liberdade. Mas minhas amigas, nossa, mas não sabe trocar. Olha aí a roupa dela. Você também deve ter umas coisinhas assim, né? Combina isso aqui com isso aqui. Mas pra criança... É importante. É importante. Eu fazia meu até de propósito. Ela é um pouquinho mais velha. Eu escolhe lá. Vê o uniforme que você precisa usar hoje. Tá frio ou tá calor? Como é que vai, não sei o quê. Aí ela vinha, às vezes tinha umas horas que eu falava, não, peraí. Calma aí, eu tenho que intervir aqui. Mas às vezes não tava, né, péssimo. Vamos lá, vambora, tal. Numa dessas, essa aí também pra contar a vida real. Teve uma vez que tava frio, ela pegou lá meia calça, sapato, e ela se troca sozinha. Comigo, né? Com o tamanho, às vezes ela... Ai, mãe. Então tem essa... Mas eu trabalho em independência, a gente brinca disso, né? De tipo, vamos lá. E aí ela pegou, tal, botou meia calça, camiseta da escola, blusa, tal, levei ela pra escola, que eu levo todo dia. Aí voltou da escola, dela falou assim, tia Nath, oi, dela, hoje eu fui sem calça pra escola. Aí eu, oi? Gente, escute isso. Ela, eu fui sem a parte de baixo. Foi só de meia calça. E a camiseta é grande. Porque ela põe sempre uma sainha com a meia calça, ela esqueceu a saia. E eu não vi. Porque a camiseta dela estava um pouco maior, e sei lá, aquela correria, não me lembro desse dia. Aí eu, mentira. Aí eu falei, a diretora ligou pra sua mãe. Você sabe se alguém tentou falar com a sua mãe? Ela só me contaram isso depois de um mês, gente. Aí ela falou, não, ninguém nem viu na escola. Aí eu, então tá bom, então relaxa. Aí a Nath, ela deu uma relaxada. Mas isso é importante, né? Hoje eu vejo que é importante isso. Assim. Até esses casos, né, absurdos, assim. Mas assim, isso é a vida, entendeu? Mas é porque a Lorena se permitiu sair do controle. Sim, total. Porque se você fica no controle absoluto... E é tão libertador. Tira uma carga. Nossa, eu nunca imaginei que era tão libertador. É tão difícil na prática conseguir, mas quando você consegue, é tão libertador ter alguém para poder dividir. Tão bom. Perfeito. Enfim. Ai, muito bom, muito bom. Mas hoje ela tá de calça. Hoje eu vi, ela tá ótima. E, gente... E vamos falar um pouquinho de preconceito. Vocês não falaram muito sobre essa parte de preconceitos, de desafios, até na escola, talvez, da Lolo. Ela, às vezes, da Lolo, da Sossô, ela já ouviu você... Como vocês blindam ela, se tem como blindar? Sim. Como vocês preparam ela? E como vocês lidam também? Porque eu acho que eu imagino que deve ser... Sim. Lógico, vocês estão preparadas para isso. Sim.
ter uma união homoafetiva no Brasil, enfim, acho que no mundo, não é simples. Sim, sim. Apesar de estar cada vez mais normalizado, mais comum. Como vocês lidam com tudo isso? Já deu alguma vez, já foi tipo, não aguento, deu algum estopim assim em vocês? Eu, na verdade, assim, eu sou jornalista, mas atualmente eu tô muito falando sobre isso. Orientação sexual, identidade de gênero, sexualidade. Tô muito mergulhada nisso, nesse assunto de diversidade e inclusão. Então eu tô levando muito pra casa. Então se tornou algo diário na minha casa, até meio chato. Ninguém aguenta mais falar sobre Às isso. vezes eu falo, tá. Porque se tornou uma militância na minha vida. Tá, Né? Então, legal. assim, nas minhas redes, em tudo, esse é um assunto muito diário na minha vida. E na vida da Sô também. Então, assim, pra mim, a gente nunca enfrentou nada claramente, assim, eu acho que pra né? gente o mais forte de preconceito Foi com o pai. foi com família. Com o pai. No primeiro momento, com o pai da Sofia. Com o pai da Sofia. É verdade, eu não perguntei Eu acho que como esse é o ficou maior esse contato. Esse foi o maior. Da sociedade, eu digo... Da assim, sociedade, eu lembro de um fato que eu acho legal dar exemplo, mas quando a gente ainda tava no comecinho de namoro, em balada, sabe? Noite. Mas não com relação E a a gente gosta de sair e tal, tudo mais. Com então a vocês gente duas. junta. Olhares, assim? Não é olhares. É do tipo, nós três, hein, gatas e tal. Aí você, não tem ela é minha ciúmes. namorada. Mas vamos lá, eu não tenho ciúmes. Pô, vocês são gatas, não sei o quê. Então isso ainda existe, assim, do tipo, tem lugares que a gente simplesmente não vai mais, né? E eu acho que tem um ponto nosso a favor, que nós não temos um estereótipo, isso também é horroroso. Isso é muito triste, né? De falar. Eu falo isso, porque assim, eu poderia estar me relacionando com uma mulher lésbica, cabelo azul, com piercing aqui, preta. E qual o problema seria, né? Então, por serem duas mulheres loirinhas, bens de vida, assim, classe média, temos nossa independência financeira, somos boas profissionais. Então, assim, performamos feminilidade. Então, assim, isso, entre aspas, é como se fosse um privilégio, que não deveria, é um direito, né? Mas, assim, no fundo, a gente acaba que tem isso. Mas, claro, então, como virou uma militância, pra gente, é muito louco, assim, a gente não blinda a Sô de nada, porque o que ela tiver que viver, ela vai ter que viver. Tá. E vai ter que viver com tudo, né? A gente tem como... primeiro que a gente começou a falar do tipo, pessoas que tratam o outro com desrespeito, pessoas que condenam uma outra pessoa pela raça, classe, cor, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, seja o que for, eu explico muito claramente pra Sofia, cara, não vale a pena ser seu amigo. Entendeu? Louco, e a gente deixa muito claro, é engraçado que ela começa a criar aquele mundinho dela também, com pessoas, desculpa te interromper, mas com pessoas que respeitam. E engraçado que todas as amigas da Sofia, todas as mães de amiga da Sofia convivem com a gente de uma maneira. E só pra dizer ainda mais, que eu fui convidada pra falar sobre isso com as crianças pequenas. Da Pra escola. fazer uma palestra na escola sobre relações legal. homoafetivas. Então, assim, isso, na verdade, eu acho que não é que eu vou blindar. Isso pode acontecer alguma coisa. Só que o discurso vai ser o que a gente até depois vai contar com relação ao pai. Que sim, vivenciamos uma situação de alienação parental envolvendo preconceito. Mas assim, a gente vai responder com amor. A gente vai responder com amor. E a resposta é uma só, assim. A criança, quando ela absorve aquele amor, ela prolifera aquele amor. Ela pode sentir aquela tristeza, e isso com qualquer assunto. Porque ela vai sofrer falando que ela é nariguda, porque a gente não vai conseguir falar que é o bullying da escola. Porque tá gordinha, porque tá isso, porque a gente não vai conseguir blindar isso da vida. Então a gente vai aprender acolhendo. Entendeu? Eu acho que o grande desafio da maternidade é você começar a ver que, cara, não quero ter aquela prepotência de estar lá na frente. Eu tenho que estar do lado da minha filha. Entendeu? Perfeito. Pra ela chegar e falar assim, mãe, eu preciso de você agora. E o que isso eu acho vale mais pro preconceito, doido né? da geração deles, e as amigas da Sophie vão em casa, dormem lá, a gente se dá super bem com os casais, os pais e tal. E eu acho mais doido, porque assim, a geração deles não entende o preconceito. Pra eles, assim, você fala assim, nossa, fulano brigou com o tio tal. Mas por quê? Não, porque ele é gay. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? O que ele fez? Olha que louco, não né? entende, Aí você, né? não fez nada, porque ele é gay. Mas o que ele fez de errado? Sabe, quando você percebe que não entra na cabeça? Sim, porque E é uma coisa não maravilhosa, lógica. porque Eu pra acho- eles não faz sentido nenhum, assim, mas Eu acho que não é geral, né? Porque a gente tem muito essa Tô dizendo conversa. na nosso ali, né? Sim, Óbvio, Eu acho que é uma sim. bolha ainda, mas a gente vive numa bolha, Pra quem né? tem acesso, Mas só pra vocês né? terem uma noção, vou resumir aqui. Eu faço um podcast e aí o assunto, o último que eu tô levando é sobre trisal. E aí eu falei pra minha filha, eu falo sobre tudo. Tudo. 10 Absolutamente anos. tudo.
tudo. É uma carta aberta na minha casa. E aí eu cheguei e falei, como eu falo sobre tudo, eu falei, você sabe o que é um trisal? Aí ela olhou pra mim, isso na semana retrasada. Aí ela olhou e eu falei, claro que ela não vai saber, né? Sim. Tipo assim, aí eu vou ter que explicar de uma maneira, e eu explico de uma maneira pra criança entender, né? Da gente normalizar e naturalizar as relações. Porque isso depende da gente. Então, assim, aí ela olhou pra mim, eu pensei que ela ia responder errado, ela olhou pra mim e falou, claro, né, mãe? Aí até eu, tipo, dei uma arrumada assim, eu falei, como assim? O que é ela? São 3 pessoas que se amam, mãe. E pronto, enfim, Pronto. do papo. Continuou no jogo. Então... Até porque eles devem ver isso, né? Eles estão lá no TikTok, não sei aonde, não sei o que lá. Em algum momento Rede vai surgir. social, Então é melhor a gente dar essa abertura do tipo, minha mãe já falou sobre isso um dia, se eu tiver dúvida eu posso ir lá, porque eu sei que ela também sabe. Entendeu? Então são pinceladas, quando a gente fala de tudo, Sim. pra ir o seu abrindo tempo umas da portinhas, idade, gente. pra abrir Mas as umas mães e portinhas. os pais e as responsáveis têm que parar com isso, porque assim, quando a gente fala sobre sexualidade, pensa, eu tô querendo incentivar o sexo com meu filho. Gente, pelo não. amor de Deus. Quando a gente fala sobre sexualidade desde a infância, a gente previne abuso sexual, a gente previne a gravidez precoce, então assim, todo tipo de infecção sexualmente transmissível. Então assim, a gente simplesmente contribui para uma sociedade melhor e para a saúde da nossa criança, saúde mental, física, emocional. Então assim, a gente tá ajudando a contribuir para o universo, entendeu? Então assim, não é que eu quero incentivar minha filha a fazer sexo. Quando você tem o jogo limpo, ao contrário, né? Porque quando a gente deixa de falar, mais gostoso é aquilo que não pode, né? Gera uma curiosidade. Então, pra gente é tão natural que ela também não tem um susto, não tem um impacto. Tá ali, ela sabe que coisas existem, né? Que as diferenças existem, legal, e segue a vida, sabe? É isso. Perfeito. Né? Fala do pai. pai. Pelo amor de Deus, aí eu preciso saber essa... que é importante a gente trazer, assim, hoje eu falo muito de coração aberto. Como foi pra ele saber, porque eu acho que a alienação parental acontece, não tô nem falando só sobre a questão de uma relação homoafetiva, mas com relações entre homens e mulheres. Isso acontece demais, né? Muito, a gente sabe. Então, das pessoas não se sentirem tão sozinhas. De um falar mal do outro, depois que separa, usa a criança, né? E, na verdade, quando ele ficou sabendo, a gente não tem contato, infelizmente. 9 anos já se passaram, 8 anos e pouco, mas até hoje ele não fala comigo. Então, é só a relação por prezada Lorena por e-mail. Não. Peraí. Pra resolver umas férias da Sofia, só pra vocês falarem sobre a Sofia, vocês falam... porque assim, agora ainda não precisa tanto falar muito, porque ela tá mais velha. Mas desde mais nova, ele quis cortar a relação. Ele não quis. Ele não aceitou a separação. Não aceitou a separação. E depois do relacionamento de vocês, não, pior ainda. Piorou 1000 vezes. Então, assim, na verdade, eu nunca falei pra ele que eu estava com outra pessoa. Porque ele não fala comigo, então ele soube de alguma maneira, enfim, né? Até porque eu posto nas minhas redes sociais, enfim. Então, assim, a gente não se fala, infelizmente, né? Eu ainda espero que... Só que como ele mora em Brasília e a Sofia aqui, então ele só vê 2 vezes por ano, não liga, não são... Ou seja, eu vivo maternidade solo. Ela vai 2 vezes por ano, 15 dias. E como é pra ela ir pra casa... Pô, é o pai dela, mas acaba sendo... É engraçado que, assim, eu nunca... ao contrário, eu nunca quis criar nenhum discurso de ódio. Do tipo, não gosto do seu pai, não gosto... Não, mas eu também... Pelo contrário, no começo a gente forçava, incentivava, a gente forçava. Liga forçava pro seu pai. não, né? Não, forçava não. Mas dava uma incentivada. Liga pro seu pai, é aniversário dele, é dia dos pais, é não sei o quê, do pai. Porque a gente queria que ela tivesse essa relação. Vínculo, mas assim, uma coisa que a gente aprendeu com a terapia, ela precisa saber das coisas, como é que ela são. Ela precisa ter a vontade dela, sentir falta, querer falar, sabe? E a gente começou a respeitar. E você não tem que fingir que ele é ou não era alguma coisa. Ela vai ver com os próprios olhos dela. E seja bem ou mal, né? Não sou eu que tenho que falar isso. E o outro lado também não. Então eu nunca falei assim, muito pelo contrário. A So, ela hoje gosta muito de ir, porque ele se relaciona com uma outra pessoa que também não conheço, infelizmente, mas imagino que seja uma pessoa muito legal. Porque... Caramba, que delicado esse relacionamento, né? Porque, pô, seria importante você conhecer também, e vivemos 8 anos juntos, né? Eu digo que as relações deram certo. Não deixaram de dar. Porque você fica 8 anos com uma pessoa, por mais que no final não tenha concretizado, você... Deu certo, gente, por aquele tempo. Que seja durante 5, foi muito incrível, né? Lá, os últimos 2, 3 foi ruim, mas... Enfim, é um aprendizado, né? Então, assim, enfim, hoje ela quer...
No começo teve uma fase que ela não quis muito e Quando tal. ela era pequenininha, ela ia de boa, porque eu imagino, a minha filha ela tem um ano foi e meio muito ainda. sofrido. Não Mas vou falar deve que ter foi sido fácil. muito Foi difícil muito pra sofrido. ir ficar sem você 15 dias na casa. Não é de um estranho, gente, mas uma quase criança, um pessoa estranho, né? que tem pouquíssimo quase um vínculo, estranho. pouquíssima A gente tinha intimidade. que falar assim, ó, ela gosta de comer isso, ela É. passa mal com isso, ela dorme, ela tem medo disso. Foi muito difícil. Foi assim, no E pra começo ela ficava também, uma né? semana e depois começou a 10 dias. Ah, entendi. E mesmo assim, era muito sofrido. Foi um momento muito sofrido, mas assim, não tinha o que fazer. Porque assim, ele também tinha o direito dele. E a justiça, infelizmente, olha... Não dá opção, né? Não dá muita É a lei, opção. né? É preto no branco. É preto no branco, exato. É. E observações também, eu gosto de dar exemplos pra galera sentir. Mas assim, a gente não conseguia falar com ela. Ele blindava. A gente ligava, ele não atendia. Nesse período? Então, assim, uma Nossa. semana, a gente Era ficava muito uma difícil. semana sem falar. A gente falava, gente, como que a criança vai entender que do nada ela passa um ano com a gente e aí durante uma semana a gente abandonou, a gente não quer nem saber Mas dela. a gente conversava Então a muito. gente ficava tentando ligar, É. ele não atendia, nesse nível. Teve que acionar o Eu ficava- eu advogado. no Foi um paralelo, momento... ficava Foi um momento enlouquecida. bem- Foi um momento Bem delicado. turbulento, que eu tive que acionar advogada, que teve que buscar meus direitos, enfim. Mas sobre a questão do preconceito efetivo que a gente sofreu com relação à Sou, que é muito forte, assim, foi muito triste, foi numa vez que a Sou voltou, eu lembro como se fosse hoje, eu estava sentada assistindo televisão, e a gente tem um negócio de falar tudo uma pra outra, tudo. A gente fala assim, eu falo, seja a pior coisa que você cometeu, pode ser a pior, mas pensa na pior que você já fez. Aí ela... Tá bom, mãe, fala. Me conta, porque eu vou estar do seu lado. Não é que eu vou passar a mão na sua cabeça, mas eu estarei do seu lado para poder te apoiar da maneira que eu puder. Então, me conte. Então, a gente tem uma coisa de conversar muito grande. E eu respeito também os limites dela, de quando ela não quer. E aí, de repente, estava sentada, ela tinha voltado uma semana do pai, estava assistindo televisão, e aí, de repente, ela olhou para mim e falou assim, sabe quando a pessoa solta, assim, que ela parece que estava aqui dentro, borbulhando, aí ela olhou para né? mim... E falou, mãe, eu preciso te contar um negócio, porque a gente não mente nada uma pra outra, né? Aí eu falei, gente, o que aconteceu, né? Até pensei que fosse, sei lá, alguma coisinha na escola. Pensei, ela tinha voltado há uma semana, aí ela falou, é porque o meu pai falou que você usa um sapatão e eu uso um sapatinho. Mas eu não quero usar um sapatão quando eu crescer, eu quero continuar usando um sapatinho. Terrível, né? Naquele momento, assim, nossa, subiu Nossa. muito, né? Eu não sabia se eu chorava, não sabia se eu matava. Mas, assim, me deu Porque eu sabia também, no fundo, nessa tentativa de me preparar, que talvez, infelizmente, na nossa sociedade, né, machista, misógina, enfim, que um dia isso poderia vir. Não imaginava que do próprio pai da minha filha. Sim. Mas, assim, poderia. E aí, quando foi, eu tentei respirar... E aí, olhei assim, eu não sei de onde eu arranjei força. Mas o sofrimento da minha filha não era por serem duas mulheres juntas, porque ela nem sabia que o significado de sapatão eram duas mulheres juntas. Ela não queria usar um sapato grande quando ela crescesse. Então, o sofrimento dela era pelo número do calçado que ela poderia usar, porque ela queria continuar usando um sapatinho pequeno. Ou seja, ele mandou uma mensagem... Que chegaria a via mim... criança pra nos provocar e do tipo... Usando a palavra sapatão de maneira pejorativa. Então, assim, aí foi quando eu cheguei e falei pra ela, vem cá. Ela tava sentadinha assim, ela chegou mais perto, eu falei, você sabe o que é sapatão? Aí ela, eu sei, é um sapato muito grande e tal, não sei o que. Ela tava toda meio tensa. Eu falei, é mesmo, é um sapato muito grande. Mas deixa eu te contar uma coisa, tem outro significado. E ela era pequena, e ela falou, o que é significado? Eu falei, é um outro sentido, é uma outra coisa. Aí ela... Falei, são duas mulheres que se amam demais. Quando eu falei isso, eu juro, eu lembro do ombrinho dela, porque ela tava meio tensa. Ela fez assim, ó. Tipo, o problema pra ela não era sei lá o que é isso. Eu só não quero usar um sapato grande, entendeu? Que meu pai... Olha, que loucura, que eu entendi gente. que usar um sapato, porque como ele deve ter falado, ela associou que Era usar um ruim, sapato era grande ruim. era ruim. Então, ela não queria usar um sapato grande. Então, eu falei, são duas mulheres que se amam demais. Tipo eu e a Tia Nath. Então, deixa eu te falar. Se o papai repetir isso, ele não vai repetir. Porque a mamãe não vai deixar ele repetir. Eu vou conversar com ele, isso não é coisa de criança. Mas, se ele repetir algum dia, você fala assim, papai, para de falar essas coisas que eu não gosto, nem minha mãe gosta. Minha mãe tá muito feliz usando um sapatão grande. E foi. Nossa, já pensou? Já pensou? Eu não sei se ele ouviu isso, mas se ouvisse, ai, nossa.
Mas a gente passou um tempo, assim, hoje ela tá com quase 10, a gente... Hoje é muito mais tranquila. simples. E é isso, ela gosta de ir, ele trata ela muito bem, a família dele trata ela muito bem. Foi uma ela situação adora que a gente teve que dar uns pontos finais. Mas a gente usou ali E tive que falar com ele depois, claro, minha mensagem não foi só com ele. Eu cheguei a conversar... Claro, minha mensagem não foi só com ela, foi com ele também, né? Eu entrei em contato, falei que não aceitaria, que era uma violência cometida contra a minha criança, contra a minha filha, a nossa filha, e contra a minha pessoa. Então, na verdade, configurava inclusive crime, né? Então, que eu iria tomar as devidas providências se continuasse. Então, assim, teve uma página 2, mas assim, felizmente depois... Parou. E hoje ela vai, ela leva celular, então ela manda mensagem pra gente. Hoje nossa questão é com ela. É que durante muito tempo a gente precisava que ele intermediasse. Gente, mas olha, eu não sei como foi isso. É isso que eu falo, que maternidade é tão difícil, né? E assim, é uma coisa que é isso, é lei. Não tem... Se você não deixar, pode ter consequências jurídicas, que aí é uma coisa muito louca, né? Muito louco. É uma sacanagem. A verdade é essa, entendeu? Do tipo, não tem porquê. Não tem porquê. A gente ficava, né, férias, a gente ficava... Imagino, acho que mais uma sacanagem é tão revoltante e triste. Porque no fundo você tá usando sua própria criança pra poder atingir o outro, né? Entendeu? Então assim, acho que tem como ser de outras maneiras, né? Mas é isso, que a gente possa evoluir, né? Exato. Bom, estamos chegando ao fim. A gente fala pra caramba. Mas maravilhoso, amei. Calma, porque eu fiz várias perguntas que já foram aqui, então deixa eu... Tá, e o maior privilégio, a maior vantagem de ser mãe dupla, das duas, assim, o que você ama em ser mãe sem gestar, porque você ainda não gestou, calma, que eu quero fazer uma pergunta mais pro futuro, pensando em planos futuros, mas assim, qual é o maior privilégio da sua parte e da parte da Lorena também? Você já falou muitas coisas, né, mas... Acho que ser duas mães conta. Você estava perguntando, eu também vou ficando emocionada, porque eu acho que é isso, pra mim também é muito recente essa sensação com a Sophie, né? Porque é isso que eu falei, eu fui me dando meu tempo e tal. E eu acho que agora que ela tá mais velha e a gente tem essa rotina de morar junto e tal, eu vejo muitas coisas minhas nela. Muito doida, assim, né? Ela contando pras amigas coisas que eu ensinei, sabe? Naquele momento você vai flagrando. Não, mas isso aqui funciona assim, porque tal, não sei o que. Tem coisa que ela sabe que eu gosto. Então ela, tia Nath, a música tal. Nossa, eu ouvi tal coisa, tudo mais. Então eu vejo que a gente tem uma identificação, assim, uma sintonia, um vínculo muito legal, assim, e é doido porque há um tempo atrás, que ela dependia muito da mãe. Tem uma coisa de fisiologicamente, pele, né? Exato. E eu falo muito isso também para minhas amigas assim, em relação aos maridos, aos pais, né? Porque tem um período que é a mãe que gerou a criança, né? Porque esse vínculo físico, fica forte exato. Por um tempo. Então, né? agora ela é um pouco mais velha, assim... Agora eu comecei a me ver muito nesse papel, assim, e sabe? ver nela também, tem coisas dela que é a cara da Natália o tempo todo. E dela me preferir em algumas situações, sabe? Assim, tipo, mãe, não, então... gente, tem várias eu já dou uma também, sabe? Porque, assim, demorou muito tempo pra isso acontecer, sabe? E eu falo, cara, eu tive muita paciência. Não, foi uma construção. Foi uma construção, e hoje eu vejo, assim, quão bonito é isso, assim, o quanto... Aí eu já me emociono, mas eu sinto real, assim, a minha contribuição pra ela como criança, como uma mulher, como uma... Eu sinto que eu cheguei com uma missão ali que eu não sabia que eu tinha muito, sabe? Que é muito meu, assim, de abraçar no sentido dessa responsabilidade, né? Eu assumo, eu sinto isso. E hoje eu vejo assim, cara, que importante eu estar aqui. Sabe, eu reparo nisso, assim, eu falo, nossa, seria tão difícil, a gente fala da Lô, né, porque a gente se identifica por conta de idade e tal, mas, cara, pra ela, né, às vezes ter a mãe ausente em alguma situação, e não por culpa, né, porque a Lorena não tinha o que fazer, cara, ou ela botava a comida dentro de casa, ou o que ela ia fazer, mas, assim, dela se sentir acolhida, sabe, hoje a gente até brincou, ela teve uma competição de natação, e ela saiu toda, tipo... Né? A gente, tal. E ela porque ela, por um tempo, ela foi uma criança insegura. A gente reparava na insegurança dela. E hoje, assim, é uma coisa, né? Que a gente até às vezes fala, calma aí! A gente viu isso nela. A diferença. A diferença dela se sentir, sabe,
empoderada, né, para uma criança, obviamente, mas assim, né, confiante. eu tenho meu lugar, ela tá confiante, ela tem as coisinhas dela, ela gosta da casa, ela ama, que a gente cogita às vezes se mudar, e ela fala, nossa, essa casa foi a casa mais legal que eu já morei, eu não quero mudar daqui, e é o lugar onde a gente foi morar juntas. Né? A escola dela, isso eu nunca vou esquecer, a gente tava morando juntas há 6 meses, a gente foi chamada para uma reunião, a primeira reunião que eu participei da escola, a Lu me chamou, né, tal, vamos lá que vai ter reunião das professoras. E aí só a gente com a professora dela, e a professora falou assim, nossa, vocês mudaram alguma coisa na rotina da Sofia? Porque ela melhorou, assim, um absurdo na atenção dela. A gente falou, não, a gente se olhou assim, e falou, bom, a gente tá morando juntas há 6 meses. Aí a professora até... Ela, nossa, porque a gente criou uma rotina. A gente é tudo criou dividido uma lá em família. casa. Então esse contexto familiar, sabe? É o café da manhã, é não sei quem, é quem explica, não sei quem, ela não tinha isso. E aí a gente começou a construir, porque a Lu baixou, eu cheguei, ela também queria isso, virou uma coisinha gostosa, entendeu? Então, isso assim pra mim, eu falo, ai, gente, sério, eu precisava, e aí trazendo pra mim também, eu também precisava disso, né? Eu precisava disso, aí eu perdi minha mãe e tudo mais, então, esse aconchego da família, essa família, né? É a minha família, eu falo, cara, que orgulho, assim, que negócio bonito, sabe? Que lindo. Então, assim, eu sou uma doida, apaixonada pelas duas, assim. A gente construiu uma família bonita, modéstia à parte. Ai, com certeza, linda, maravilhosa. E a Lu já falou o quanto que é bom tá no dia a dia, o quanto que foi benéfico essa soma. E agora, eu quero perguntar, antes de perguntar do futuro, como é ser mãe de uma menina de quase 10 anos? Porque deve ser um super desafio, porque ela ainda não é adolescente, ela ainda é criança, mas ela tá quase no pezinho lá, e a geração é muito curiosa, eu imagino. Sim. Como vocês lidam com aquelas perguntas que, ai meu Deus, quem responde, não responde, como que é isso pra vocês? Engraçado, acho que como nós somos muito pra frente, né? Vocês já antecipam. E aí a gente já começou a tomar cuidado. Porque é o que terapeutas falam, né, de uma maneira geral, do tipo, se a criança perguntar, você vai lá e diz, é porque ela tá preparada para ouvir. E a gente, minha mãe até falava, gente, calma, vocês querem ensinar lá na frente, tipo assim, ai, olha, o pedófilo é isso, mas ele pode embutir tal, outras coisas, tem aquele olhar. Calma, você pode explicar o que é um pedófilo, mas você não precisa falar que ele pode atuar de tal maneira e se ele for punido, vai ser da lá. Então, assim, a gente queria muito colocar lá na frente. Então era engraçado. A Sofia, às vezes a gente antecipava tudo, né? A gente deu umas derrapadinhas. A gente começou a dar uma freada, do tipo, calma, porque até assusta, né? Do tipo, a criança começa a ter um. A vida é tão assim mesmo, Mas meu Deus. tão complexo. E aí, então assim, com relação a perguntas mesmo da Sol, é engraçado. A Sol, eu digo que ela agora ela tá começando a ficar mais assim e tal, mas ela sempre foi isso, é uma parte que eu até achava boa, era menos saidinha do que as colegas, amigas. Ela era mais criancinha, né? Ela era mais, sempre foi mais assim. Então é engraçado. Eu digo que eu fui espoleta, eu dei um pouco de trabalho. Minha mãe era mais sangue nos olhos e a Sol não. É engraçado, né, isso, né? Ela não vejo a Sofia assim Ela é mais menininha ainda. Ela é mais menina e de perguntas, como ela tem, acho que, muito acesso, então não tem muito que ela surpreenda. E de comportamento também. Ela é muito carinhosa, mas ao mesmo tempo fechada. A gente respeita o tempo dela, porque ela tem de ser fechada. Mas é muito carinhosa, a Sofia. Muito. Eu acho que assim, em relação aos 10 anos, eu acho que é uma idade que é isso. A criança vai crescer, você pode falar coisas que você antes não falava. A gente tem hoje muita atenção à internet, que ela não tem celular, mas a gente dá o nosso às vezes, sempre dando uma olhadinha, ela fica assistindo o YouTube na televisão, então aquela coisa que a gente se esconde um pouco assim no corredor, sabe? Às vezes eu ouvir, eu ler ali o negócio, o que ela tá vendo? Tá, tudo bem e tal. Mas como a Lu falou, ela ainda vai numa coisa, um caminho meio infantil, ela não é maliciosa, ela não tem umas coisas assim. Começa a aparecer muito a personalidade. Muito. Então tem coisa que era isso. A gente gostava do cabelo preso, ela gosta do cabelo. Ela tá naquela fase assim, sabe assim? Que a gente fala, mas coloca um negocinho, tá? Não, eu quero assim. Mas a gente tá respeitando muito. A gente aprendeu também muito, assim, a respeitar. Porque eu queria botar aqueles penduricalhos, aquelas coisas. E ela começou a ter uma opinião. E até muito o jeito da Nath. Ela começou a ter muito presente. Eu incentivo muito essa opinião. De mas como desconstrução. você gosta e tal? E às vezes também é uma coisa que eu... mas eu gosto de colocar o sapato em cima da mesa. Não.
Aí não Aí é uma tem os questão de limites. gostar ou não, é o tal da opinião, né? Liberdade de expressão. Aham. Não, calma. Calma. Esse aqui não, esse aqui tal, aqui legal. Seu estilo, beleza, vai nisso. Então a gente vai se falando Tá. muito nesse sentido. Mas eu acho que é um momento em que a personalidade da criança faz pá! É. Que aí você fala, opa, Mas ela deu pro empoderada, lado bom, achei, né? Porque a gente também repara que muita coisa que a gente ensinou, os valores Tá presente. estão lá, a gente não precisa nem mais falar, né? Tá lá. Muito. Isso dá um orgulho de Legal. falar, caramba, olha que A legal. sua é muito de se colocar no lugar do outro. Muito justa, Muito. sabe? Respeito. Empatia até demais. Ela É. tem muito esse negócio do respeito 100%. É. Então ela não, se ela estiver aqui e até um adulto cometer alguma coisa, ela é de... É. Ela vai. E Ela outra se coisa- coloca no lugar. Então ela tem muito isso. Eu acho que a Legal. noção do respeito e amor, ela tem muito uma base muito forte. É. A gente vai ter coisas no meio do caminho aí que, claro, a Lógico. gente vai com 12 anos, com 13 anos, 14 É. anos, vai ser, mas parece que ainda Fica tá bem nos mocinha, trilhos, Mas assim, ainda tá sabe? bem alinhado, assim, Bem. não tá dando um trabalhão. Não. Acho que Ah, não. então vocês Mas- estão Mas aí, sabe né? uma coisa que eu ia só acrescentar? É em relação à oportunidade. Eu sempre falo isso pra Lu. Que eu acho que essa coisa da educação, da gente aproveitar as oportunidades. Então, por exemplo, é porque a gente tem um pouco disso, né? Mas é que a Sofia não gosta de lugar com barulho, sei lá. Uhum. Não suporto. Mas não gosta porque ela não vai, ela não sabe exatamente Tá. se ela gosta ou se ela não gosta. A gente tem um pouco disso de respeitar o gosto da criança, o que eu admiro e eu acho que a gente tem que fazer. Mas assim, qual é o gosto da criança se muita ela nem coisa ela não experimentou, gosta, né? ela não conhece. É. Ela fala que ela não gosta porque ela nunca foi, ela não sabe o que é isso. Então, da gente, né, provocar oportunidades dela conhecer Tá. coisas, né, não só em relação à alimentação, né, a pessoas diferentes e tal, provocar essas oportunidades, Circunstâncias, a né? gente provoca e aproveitar isso. É um momento que é um lugar que a gente vai que criança não tem nada pra fazer. Tá. Como que é? Como que vai ser a postura dela num lugar que ela no não tem nada tédio, pra né? fazer? No tédio. O ócio é difícil, não, né? Mas não vamos levar, é necessário. Não vamos levar porque ela não vai ter nada pra fazer. Não, vamos ver como é que vai ser quando ela não tem nada pra fazer. Vamos entender isso. Como ela porque vai se a comportar? gente se Interessante antecipa essa nessas perspectiva. coisas que, né? Às vezes a gente, não, coitado, vai ter o que fazer. Então, não, vamos testar. Vamos testar isso aqui. Né? Não, mas lá é de outro. Vamos testar. Sabe? Então eu também fico muito. Eu acho que ela tá nesse momento assim, da gente entender De pra ela adaptação, se identificar, de o que eu identificar. gosto, o que eu não gosto, né? Eu acho que a nossa função como mães ali é justamente proporcionar esses momentos para que ela saiba definir o que ela gosta e o que ela não gosta. Né? Perfeito. E pra gente concluir, ou quase concluir, expectativas do futuro. Lorena já gestou, não sei se tem vontade de gestar novamente. Nath, não sei se tem vontade de gestar. Vocês têm vontade de ampliar a família? Como é isso? Quer eu falar? Eu não pensava em ter filhos mais. Pra mim era algo do tipo, sabe aquela selva que eu vivi? Não quero de novo. Zero selva. Não quero mais essa vida, eu quero sem selva. Não, mas assim, abre aspas. Jamais! Você está maluco! Pô, eu era muito clara, isso antes da gente se relacionar, né? Eu deixava muito claro, era muito explícito, era muito Sossô é filha única. filha ponto única, não final. quero, não tenho a menor vontade, mesmo que eu não geste, vá gestar ou gerar, não quero. Vai sobrar pra mim. É. As Mas aspas era são muito essas. pela aquela Tá. questão de abraçar toda a causa, né? Então era a minha ótica da coisa. Sim. E aí as coisas se transformam, as coisas. Sim. Eu acho que maternidade. Cuspiu, caiu na testa. Sabe, eu acho que a maternidade é exatamente isso. É construção, ressignificação, né? Aprendizado. Desconstrução. Então, assim, hoje eu vejo, e a Nath vai responder, porque obviamente é um espaço de fala, acho que importante dela, mas se falasse assim, Lorena, você quer ter outro filho? Tipo, é uma coisa que você precisa ter outro filho? Não. Uhum. Acho que é muito difícil ter um filho depois de 10 anos, Sim. né? Mas é uma grande oportunidade de ressignificar muitas coisas. Inclusive daquela maternidade que foi uma selva. Com certeza. Então, talvez hoje eu vejo e consigo entender. Construir a sua casa na árvore de Tarzan e Jane ali na E que selva. seja bonito. Um jardim na E que selva. vem uma selva tão mais. Mais acolhedora, tão mais bonita, fresca. né? Então, assim, eu acho que Fora a é. idade nossa também, né? Ela tinha 27, 28. É, outra agora maturidade hoje em dia, né? Então, assim, hoje eu vejo sim uma possibilidade. Tá, Ainda falo, vamos com calma, vamos devagar, vamos. vamos avaliar. Mas é uma coisa que a gente pensa assim. Hoje a gente É. conversa sobre e a gente pensa. Eu sempre, pra mim, nunca fez sentido eu ter sozinha.
Tá. Pra mim sempre foi algo do tipo... Que pode ter também, né? Importante deixar claro zero julgamentos Não, pra mim, mas né? é pra mim você nunca fez pessoalmente. sentido. Eu falo, cara, eu acho que é um reflexo do relacionamento e tal, Sim. tudo mais. Hoje também falando, né? Pode ser que eu mude de Uhum. ideia em alguma situação. Mas, então o fato dela não querer, no início, pra mim, assim... se ela assim, não quer... faz muito sentido eu ter, se ela não quiser ter, né? Uhum. Que eu vou ficar com uma... Bebê Ou eu sozinho. vou ter que escolher, Sim. né? Porque assim, como que eu vou sair dessa? E eu sempre me vi com e sem. Também, mesma coisa, assim, no sentido de pra gente tá tudo bem hoje. Tá bem legal, tá gostoso e tal. Então tá tudo bem. Se a gente não tiver, tá tudo bem. Mas assim, eu gostaria de tentar. E de gestar? De gestar. Eu Por tenho favor, uma daqui curiosidade. não me venha mais. Não, eu tenho uma curiosidade, assim, eu acho que é a coisa mais bonita do universo, assim. Eu sei que tem a seu... E aí eu acho que é isso que é doido. Porque, por exemplo, eu nunca tive. Eu ouço vocês contando... Falo, meu Deus, deve ser a coisa mais difícil do universo. Assim, meu Deus. Mas existe uma curiosidade que minhas amigas também estão tudo tendo bebê agora. Elas falam, Natália, pelo amor de Deus, é a coisa mais difícil do universo. E hoje as mulheres estão falando, né? Sim, mais. hoje tá mais explícito. E eu acho que é muito doido, porque de fato não entra na nossa cabeça, que a gente não faz a menor ideia. É porque é só viver faz a pra menor saber ideia, mesmo, né? exato. É diferente. Então, assim, a verdade é, obviamente, que pra nós duas teria que ser um tratamento, né, e tal. A gente não sabe Ou se vai dar adoção, né? certo e tal. Na ideia do gestar, né? A gente não sabe se vai dar certo, é muito difícil e tal. E a gente tem essa concepção. Então, pra gente, a gente tá caminhando para uma coisa do Avaliação. tipo, vamos começar a entender... como é que tá meu corpo? Como é que seria? Tá legal? Dá pra tentar e Ela tal. começou a fazer uns mas exames. não numa coisa de Legal. insistência, assim, de vamos, tem que ter. Daquela pressão, né? E até a possibilidade de adotar, a gente também ventila, Já porque tá a gente tem começando. uma coisa, assim. Mas, repito, um lugar que a gente chegou que, cara, que bom... Apesar de toda a nossa ansiedade do dia a dia, mas a gente tem paciência com essas coisas. Do tipo, vamos entender hoje, assim, quero ter 3 filhos, não sei o quê. A gente não tá olhando lá. A gente tá olhando assim, hoje eu tenho uma consulta com a minha ginecologista, vou fazer uns exames e vamos, tá. Beleza, então tem isso aqui, tá. Amanhã a gente tem tal coisa. Vamos entendendo, entendeu? Então Se chegar no é momento uma que não possibilidade desejada. E hoje é uma Isso. possibilidade mais firme, assim. E eu acho que com 2 mulheres... Sofia. E a possibilidade, desculpa te interromper. Precisava falar essa pergunta. Com 2 mulheres, o bom é que você para pra pensar, né? Porque com homem, você faz ali e acabou no outro já dia. Foi, tô ali, agora já veio. Então a gente necessariamente precisa pensar com relação O que a também é mais difícil. O fato de você precisar fazer um tratamento te exige uma decisão. Uma energia muito uma decisão. firme, né? Uma decisão. Porque você não pode, muito grande. seja o que Deus quiser, vamos parar de tomar pílula, vamos ver. Não, você assim, Eu acho você que vai no fundo, nenhuma mulher fica 100% ninguém. preparada. Por mais que... Ai, morro de curiosidade. Tá, então vai agora. Ai, meu Deus. Eu acho que... E queira ou não queira, num relacionamento homem-mulher, dá pra ser sem querer, querendo. Nesse caso de vocês, não, é querendo, vamos lá. Vai fazer um Vamos processo lá no hormonal, processo, se não for adoção. E mesmo que seja e mesmo adoção, que for adoção. 1 ano na fila, 2 anos, 3 anos, enfim. Com relação à sua, ainda é um processo bem complicado. Eu imagino. super Ela desafio. não... Como a gente já falou da insegurança, né? Que ela melhorou muito com relação a isso. E ela nem demonstra, tá? Porque a insegurança, às vezes a gente tem isso, que a gente chega, e era até eu, né? Que era aquele furacão chegando, mas no fundo era uma insegurança. A gente foi tratando essa insegurança, e estamos tratando sempre, né? É uma constância. Mas assim, com ela também. Então assim, quando ela entendeu que no nosso relacionamento, ela tinha ciúmes da Nath, quando a Nath veio morar junto, ou quando já começamos a nos relacionar, ela tinha insegurança dela e pensou do tipo, vou perder o posto eu com a minha mãe. Né? E ela teve aquela insegurança. Agora com criança, a mesma coisa. Agora ela entendeu que é com a Nath, ela viu com a uma minha mãe aliada. com a Nath ainda. Isso. Então ela perdeu do tipo, então assim, ela não quer saber, não quer ouvir falar dessa hipótese. Ela é até meio firme, assim, de ser meio brava. E a gente chega muito pra ela e fala, assim, como sempre a gente pontuou, isso é uma decisão nossa. Importantíssimo. Né? Isso é uma decisão nossa, a gente vai respeitar, obviamente, a gente vai conversar em família, a gente vai sempre ouvir seu lado. A gente não vai te esconder nada. A gente vai ser muito honesta a gente achar tudo. que... Desde o começo, a gente vai querer que você participe, tá lá. Às vezes vai ser difícil, você vai ter que lidar com um sentimento difícil, mas você vai entender que não vai mudar absolutamente nada. E outra, a gente nem sabe se vai ser.
Mas isso é uma sementinha que a gente sim quer ser honesta e conversar com você. Perfeito. Então, assim, ela tem ainda bem forte essa questão. Então, assim, sabemos que não vai ser um processo fácil. E a mas nossa talvez não primeira foi nada. filha, sabe? Não tem outra primeira, né? É. Não tem outra Não tem outra primeira primeira. e tal. Então, de também Vocês- trazer esse conforto ali pra Pra ela, ela, pra nessa se sentir mais posição, segura, né? de exclusividade. Porque tem uma coisa assim. Sim. Então, assim, mas confesso que a gente não sabe lidar ainda, É. né? Imagina, A deve ser gente, não, super a gente ainda desafio. tá meio do tipo, o que Com fazer? ela, principalmente. Sim, Mas assim, eu acho sim. que vai ser um dia após o outro. Eu acho que como tudo É. aconteceu na nossa vida, É. do tipo... já enfrentamos tanta coisa. Já foi a selva, já foi pra gente morar junto, já teve o negócio do sapatão, já teve o preconceito, já teve... Então, assim, parece que tudo que poderia ser nosso um caos, tudo não terminou Fluiu. bem. E eu acho que é tudo isso na vida. Talvez quando a gente começa a pensar, bem aquela sensação do lado, de eu tô do seu lado, eu não quero aquela prepotência de estar lá na frente. Eu acho que esse é o grande desafio da maternidade. Porque, cara, as mães querem sempre se colocar lá na frente. É. Como se eu soubesse. A gente não sabe de nada. A gente não Quando a sabe de gente nada. assume que a gente não sabe de nada e que a gente tem que estar aqui um do lado da outra e com relação à família, inclusive, é quando a gente mostra essa vulnerabilidade e talvez ela tenha mais segurança até para que a gente possa Segurança. construir. Não é isso, é uma construção, então. Total. Vamos aprender. Perfeito. E pra gente concluir finalmente o conselho que vocês dariam pra mães. E aí eu gostaria de que vocês pensassem em duas realidades de mães, principalmente mães solos, no caso da Lô, Sim. e mães também, mães de coração. Sim. Talvez as duas possam até falar, cada uma dar um conselho. E mães que não estão se vendo mais num casamento, que estão muito frustradas, estão sem coragem. Então, independente se for mudar de orientação sexual e tudo mais, for partir para um relacionamento, outro tipo de relacionamento, um relacionamento hétero, um relacionamento homoafetivo, tanto faz. Eu acho que no caso de relacionamento, quando a gente tá desgastada por dentro, assim, quando algo já deu errado no relacionamento anterior, não importa o que vai vir pra frente. Às vezes exige mais coragem de assumir um relacionamento homoafetivo, com certeza, mas para essas mães que estão mãe solo, no caso da Lô, né? Mãe solo, mãe que já vê que não é mais esse caminho do relacionamento anterior, que quer alçar novos voos e tentar coisas diferentes. E no caso da Nath, um conselho para mães de coração que estão assumindo, pode ser tanto com uma outra família, com um outro homem, ou com uma outra mulher que estão assumindo esse posto e estão se entregando. 2 conselhos. Primeira, Nath. Eu acho que o primeiro é dar tempo ao tempo, né? Agir naturalmente, porque a criança não é boba, não adianta forçar, não adianta dar presente, comprar, não sei o que, querer agradar. Vai numa boa, até porque você não vai conseguir sustentar essa falsidade ali durante muito tempo. E segundo, eu acho que é participar. Porque às vezes quando a gente vem, e eu vejo isso pelas minhas amigas casadas com homens que já Madrastas, né? Madrastas, exatamente, madrastas. Elas não se sentem naquela posição. Do tipo, ai, a criança deixou o chinelo na sala, fala pro pai, sabe assim? Ai, olha lá, deixou o chinelo na sala. Não, assuma esse lugar da casa, de vocês, né? Assuma esse papel ali. Porque às vezes a gente quer... eu não tenho nada a ver com... Não, você tem a ver, né? Se você quer viver com aquela pessoa que já tem um filho pra vida inteira, assuma esse papel dentro da casa, sabe? Dentro da família. E isso vai virando uma delícia, assim. Porque é uma delícia você... Tem os ônus, mas tem muitos bônus também, né? Muitos. Então, acho que são essas dicas que eu daria. Perfeito. Eu diria assim, quando a gente pensa na assunto maternidade, isso independente de maternidade solo, de uma dupla maternidade, né, de uma relação homoafetiva. Gente, o peso da palavra maternidade parece que vem carregado assim, já vem com a criança, com as tralhas da criança, com as coisas todas e como se fosse um fardo, assim, né? Como se fosse que é muito bom por um lado, mas como se fosse algo pesado. Eu acho que, primeiro que é uma caixinha de surpresas, que a gente nunca sabe, mas mais do que qualquer coisa, se eu pudesse dar algum conselho, do tipo, cara, você pensa antes de mãe, sabe? Pensa em você. Eu acho que quando a gente vai pensar na palavra mãe, antes existe um ser humano. Existe eu, Lorena. E isso vale para qualquer tipo de mãe, entendeu? Se você tá a gente tá falando sobre 11 milhões de mulheres que vivem uma maternidade solo, né? Então, assim, isso é muito forte. Quantas e quantas pessoas passam por situações muito piores do que eu vivi, porque pra mim nem foi assim, mas assim, quantas pessoas, né? Então, a gente entender que antes de ser mãe, eu sou uma mulher.
Eu sou a Lorena, eu sou um ser humano. Então, quando a gente começa a trabalhar isso dentro da gente, né, da gente se amar, da gente mostrar repito, as vulnerabilidades, da gente mostrar que a gente não consegue, que a gente não tá dando conta, de que tá difícil, de que a gente precisa de ajuda, seja qual a ajuda for. Então, quando a gente começa a entender que antes de existir uma mãe, existe uma pessoa e um ser humano, acho que tudo talvez se torne um pouco mais fácil. Então, o conselho que eu dou é do tipo, olhe pra você. Perfeito. Antes de falar assim, eu sou mãe, ou eu vou ver, mãe, eu sou a Lorena. Para que eu possa ser uma boa mãe, para que eu possa ser um bom ser humano, né, para que eu possa repassar bons conceitos para minha filha e para que ela seja uma sementinha do bem, eu preciso estar bem comigo mesma. Então aquela Lorena do passado, e claro, eu vou reproduzir muitos erros e tal, mas assim, no fundo eu não estava bem comigo mesma. E isso vem antes de uma maternidade. Isso vem antes da palavra mãe. Isso vem da palavra eu. Como é que eu tô comigo mesmo? Então esse é o conselho que eu daria para qualquer mãe. Olhe para você. Antes de você ser mãe, antes de você gerar uma criança, existe um ser humano. Então cuide de você e consequentemente você vai estar cuidando do seu filho. Perfeito, 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 perfeito. Gente, é isso então. Muito obrigada. Que delícia. Gente, eu amei esse bate-papo. Eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo amou também. Foi uma delícia. Obrigada por se exporem, assim, falarem com tanta verdade, com tanta vulnerabilidade. Eu sei que são coisas que mexem no fundo do nosso coração, porque tem a ver com a família de vocês. É o bem mais precioso de vocês. É essa construção tão linda que a família de vocês, a Sossô, um futuro bebê aí, quem sabe. Mas, sério, gratidão pela presença de vocês, pela coragem de vocês, por baterem no peito, por defenderem a causa, por serem, entendeu? De verdade. Porque eu acho que vocês mostraram nessa entrevista que, cara, simplesmente o que prevalece é o amor e o companheirismo. Deu pra perceber, claro, quanto vocês são companheiras uma das outras, uma cumplicidade uma da outra. Então, isso precisa existir em qualquer relacionamento. Vocês trouxeram, claro, assim, um exemplo do que precisa existir num relacionamento. E vocês estão construindo isso, estão construindo isso de uma forma linda. Então, só gratidão. Quando acaba o meu rímel, eu posso pegar o esse é o benefício. Ai, obrigada, Carol. Sem palavras para agradecer. Assim, eu acho que foi um bate-papo engrandecedor. Assim. Pra gente sempre é um grande aprendizado. Quando a gente se ouve, né? A gente vai também internalizando, né? Então, acho que foi muito bom, foi uma delícia. Ai, que bom. Bom, se você gostou, deixa o seu like. Agora sim, deixa o seu comentário do que você mais gostou desse bate-papo maravilhoso. Compartilha com outras mães, com outras mulheres, com pessoas que você sabe que precisam ouvir esse podcast, porque eu tenho certeza que vai agregar demais. Bom, é isso, gente. Beijo, luz pra vocês. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.